Olá, pessoal. Boa tarde mais uma vez. A paz do Senhor para todos. Estamos aqui mais uma vez nessa reunião dos jovens e o objetivo hoje é começar esse nosso novo projeto, que é um projeto de estudar algumas religiões paralelas, né, a nossas religiões seguidas por outras pessoas na nossa sociedade, com o intuito de conhecer um pouco mais, comparar com a nossa religião. E o objetivo final de tudo isso é que a gente possa estar ainda mais, vamos dizer assim, firmes nos nossos conceitos acerca do cristianismo, tá? Antes de mais nada, quero dizer que o objetivo nem da de hoje, nem de nenhuma outra reunião que teremos sobre esse assunto, jamais o objetivo é criticar a religião de outras pessoas. Podemos ter amigos que são de outras religiões, né? Que dessas que a gente vai falar. O objetivo não é nos colocar como melhores, o objetivo não é ah, nos nos apresentar como superiores no entendimento, nada do tipo, mas sim o objetivo é conhecer essas religiões, até porque existe uma forma de defesa, né, uma forma de pregação que é chamada de contra-apologética. O termo apologética significa defesa da fé, o termo contra-apologética se refere a um termo em que a pessoa apresenta as razões da fé dela e a gente apresenta argumentos como o cristianismo pensa diferente, de que talvez seja um pouco mais convincente para a pessoa. E para eu fazer contra-apologética é fundamental que eu entenda outras religiões. Então, o objetivo de tudo isso é que a gente possa contribuir com a nossa fé e com a fé de outras pessoas, que é a razão de ser da igreja, tá? Então, o objetivo não é fazer caricaturas, o objetivo não é fazer críticas a outras religiões, pelo contrário, o objetivo é esclarecer e, como já veremos na reunião de hoje, mudar o nosso conceito um pouco, né? Pelo menos eu, particularmente, mudei bastante o meu conceito sobre algumas que eu já estudei. Mas o modelo de reunião é o mesmo, vocês podem comentar, perguntar, né, à vontade. Eu não sou profundo conhecedor de tudo isso, mas eu quero passar com vocês um pouco do conhecimento que eu tive. Antes de começar, mais uma vez, vamos orar, né, como a gente costuma fazer, uma rápida oração para que o Senhor possa nos conduzir nessa reunião. Amado Deus, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos reunidos aqui virtualmente, Pai. Obrigado por essa ferramenta, mais uma vez. Deus, peço que o Senhor possa descer com o teu Espírito para estar conosco nessa reunião. Pai, o objetivo hoje é aprendermos mais, ao falarmos sobre as outras religiões, Pai, consolidarmos nossos conceitos sobre a nossa religião e, acima de tudo, sobre a nossa fé. A fé que temos em Ti, Pai, como o soberano sobre todas as coisas, que enviou o Teu Filho como Salvador para a remissão dos nossos pecados. Isso é o que nos sustenta, Pai, nos dias de hoje, vivendo dias tão difíceis como temos vivido, Senhor, mas sabendo que a nossa esperança está em Ti, estamos confortáveis como temos aprendido nos estudos bíblicos. Então, nessa tarde de hoje, o Senhor possa nos fazer respeitosamente, Pai, humildemente, compreender a religião de outras pessoas, para que tenhamos mais ferramentas para fortalecer nossa fé, respeitando a todos, Pai, e agindo de uma forma que o Teu amor seja revelado no coração de cada pessoa com quem a gente possa conversar. Assim te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Pessoal, só para fazer alguns créditos aqui, eu considero que para você comentar a religião de outra pessoa, uma religião que não é a sua, o ideal é que você conheça, né, que você pesquise. Infelizmente, eu não tive tempo e não tenho tempo de fazer essa pesquisa a fundo, no sentido de eu mesmo ser a fonte ativa da pesquisa, né? Então, muito do que eu vou falar aqui, na verdade, tudo que eu vou falar foram informações obtidas na internet. Muito do que eu vou falar é acerca de um pastor que eu acompanho, que ele, de fato, fez um estudo sobre o islamismo, e o seu estudo foi baseado em conhecimento mesmo. Muitas informações são, de fato, retiradas do Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo, e da Sunna, que é um livro acessório, bem como outros livros que são utilizados entre as grandes autoridades da lei islâmica acerca do comportamento do islamismo. Essas informações foram coletadas diretamente da fonte por esse pastor que eu utilizei, então os créditos são dele, o pastor Augusto Nicodemos, e algumas outras informações eu peguei em canais de história no YouTube, livros, sites do islamismo, etc. Tá? Mas o grosso da pesquisa
não é meu, eu simplesmente vou catalogar, vamos dizer assim, para trazer para vocês, de uma forma que a gente possa debater. Beleza? Então, vamos lá começar então. Deixa eu abrir aqui meu texto aqui. Eu vou estar olhando para o texto aqui, tá? Mas se vocês quiserem falar, estão estou à disposição para ouvir aí. Não sei se alguém chegou a pesquisar. Bom, hoje vamos falar então da religião islâmica, né? O islamismo. O islamismo é uma religião que começou na região da Península Arábica, ali onde está a Arábia Saudita, né? Era a Península Arábica, na verdade, naquela época quando começou, no século 7 depois de Cristo, nos primeiros anos do século 7, né? 600 e alguma coisa, foi quando começou essa religião. Esse termo que dá nome à religião, que é Islã, o Islã significa submissão, tá? Submissão é a tradução em português para a palavra árabe Islã, e tenta sintetizar o ponto central dessa religião, que é a submissão a Deus. Deus, que em árabe, o termo árabe usado para falar de Deus é o termo Alá, como muitos de nós já conhecemos. Então, o termo Islã significa submissão, com o intuito de dizer que o centro dessa religião é submissão a Alá, que é Deus. As pessoas que seguem essa religião são chamadas de muçulmanos, né? E esse termo muçulmano significa aquele que se submete a Alá. Então, traduz mais ou menos o mesmo nome, o mesmo tem a tradução o complemento da tradução do nome da religião. Eu falei que surgiu no século VII, né? E logo depois que surgiu, como nós vamos ver daqui a pouco, teve um crescimento assintoso e rápido, tá? Depois seguido por um período de um crescimento um pouco menor, mas que mantém até os dias de hoje. É uma das religiões que mais cresce no mundo. Algumas fontes podem dizer que, no caso, é a religião que mais cresce no mundo. Ok? A gente vai ver algumas razões para por que isso acontece. Dados aí de uma instituição, uma ONG internacional sobre, vamos dizer assim, a demografia das religiões, estima que um terço da população, 33% da população é cristã. E imagine vocês que 33% é cristã e 23% é muçulmana. Não está tão longe. Se você considerar que uma boa parte dos cristãos que dizem que são cristãos, na verdade não sabem nem o que é cristianismo, a religião islâmica está num número bem semelhante, né? Vamos dizer assim, está próximo, não está tão longe. E pelo percentual de crescimento que a gente tem visto, aí, estima que até daqui a uns 30 anos, por volta de 2050, os muçulmanos sejam maioria no mundo, passem do cristianismo como a religião mais comum do mundo. No Brasil, o islamismo cresceu 29% nos últimos anos. O crescimento é um crescimento muito grande em termos de números absolutos. Alguns dados sugerem em torno de 300 e poucos mil muçulmanos no Brasil, mas a sociedade deles, né, diz que na verdade é muito mais do que isso, que passa de 1 milhão o número de muçulmanos no Brasil, que ainda assim é um percentual pequeno dentro da nação, porém, se você considerar o crescimento, é uma religião que vem crescendo bastante. 30% de crescimento é um crescimento muito grande, superior a muitas denominações evangélicas aí, né? Se a gente pensar em islamismo, né, muçulmanos, islamismo, qual é a primeira coisa que vem na cabeça da gente, assim, né, de acordo com o que a gente tem visto? Por que que o islamismo ele tornou-se conhecido do mundo? A Andressa falou aqui burca. Eu E ia outra falar coisa, guerra, fogo, tiro, bomba. guerra, né? Violência. Tem uma palavra que resumiria isso aí, que é terrorismo, né? Essa, sem dúvida nenhuma, é a grande razão pela qual, pelo menos aqui no Brasil, o islamismo ele passa a ser conhecido por conta desse terrorismo, né? Várias organizações que se dizem do Estado ou do islamismo, né? Dos muçulmanos, reivindicam aí atentados terroristas. E nós vamos ver por que isso acontece daqui a pouco. Tá? Então, para o mundo geral, passa a impressão de que essa é a regra da religião, que a regra do islamismo é guerra, né? Não é bem essa a verdade. Então, como eu falei com vocês, alguns conceitos estão ouvindo, pessoal? Tá, Sim, eu acho Décio. que era a minha internet. Sim. E caiu. Esses são
Mas, na verdade, isso não ocorre na maioria das vezes em que o islamismo é praticado. Tá? Inclusive, esses atos criminosos aí, terroristas, são reprovados pela grande maioria das autoridades islâmicas. Dessas facções, né, a mais famosa, é o Estado Islâmico, né? O Estado Islâmico é uma das facções mais famosas do islamismo, predomina na região do Iraque e da Síria, né? E eles fazem essas ações com o objetivo de submeter o mundo inteiro à lei islâmica, a lei depois de violência. Como é que surgiu o islamismo? Né? De onde é que veio o islamismo? O islamismo nasceu por volta do século VII depois de Cristo, como eu falei, nos primeiros anos do século VII. Nessa época aí, o que acontecia? O cristianismo ele já não era mais aquele cristianismo clássico, apostólico, o cristianismo dos pais da igreja, do primeiro e segundo século ali. Já estava bastante contaminado pelo paganismo, ou seja, já tinha mais de 600 anos que tinha se passado, né? E muito paganismo, muita idolatria ao redor dessas pessoas já tinham deturpado bastante a visão do cristianismo. Uma das características dessa deturpação é que a divindade, a Maria, né? A consideração de Maria como se fosse igual a Deus, ou como Deus, já era uma coisa que tinha ganhado bastante força naquela época já. Então, a visão de um Deus único, né, já era bastante distorcida, mesmo dentro daqueles que eram cristãos. Nesse cenário aí, foi nessa, vamos dizer assim, bagunça do pensamento cristão, nessa confusão do pensamento cristão, nasceu, no ano de 570, ainda no século VI, na cidade de Meca, na Arábia Saudita, um homem cujo nome era Mohammed. Mohammed, que não muito comum naquela região, né, mas que traduzido para o português é chamado de Maomé. Então, Maomé foi uma pessoa que nasceu no ano 570 depois de Cristo, né? Vamos botar assim só 570, né? Porque a gente está falando tudo aqui de era pós-cristã já. E era uma pessoa normal, cresceu como comerciante de ovelhas, né? Algumas fontes diziam que ele ajudava o tio dele na região próxima da Pérsia. Ele ajudava o tio dele na confecção de tapetes, né? Só que a parte dos tapetes aí, a parte da parte comercial dele não estava indo muito bem. E Maomé já tinha tido contato na sua infância, na sua juventude, com essa ideia de cristianismo deturpada, que era questionada por muitas pessoas, especialmente essa questão de um Deus que não era único mais, né? Porque havia Maria como se fosse um tipo de Deus, vamos dizer assim. Então, quando Maomé tinha em torno de 25 a 30 anos, ele estava fazendo uma espécie de um retiro espiritual no deserto, dentro de uma caverna, e esse que aparece para ele o anjo Gabriel. Isso aqui é a história do islamismo, né? O que o próprio islamismo descreve como sua história. O anjo Gabriel apareceu para Maomé e começou a falar com ele: recita, recita, recita. E aí Maomé ficou assustado naquele momento ali, não entendeu muito bem o que estava acontecendo e fugiu da caverna. E aí o anjo Gabriel teria desaparecido durante alguns anos aí, né? De uns 3 anos aí, historiadores dizem entre 6 meses a 3 anos, que o anjo Gabriel desapareceu, não mais apareceu para ele com revelações. E ele ficou aquilo na cabeça, né? E de repente, do nada, o anjo Gabriel volta a aparecer para ele. E aí aparece para ele no intuito de passar para ele o que seria a verdadeira mensagem referente ao verdadeiro Deus. E Maomé é a pessoa escolhida pelo anjo Gabriel para trazer essas revelações aí para ele, né? Por volta de quando ele tinha entre 25 e 30 anos, como eu falei. Isso aí aconteceu durante mais de 20 anos, essas revelações, tá? Sucessivamente, seja em aparições do anjo Gabriel, ou seja em sensações internas que Maomé tinha. Durante o dia, começava a sentir um negócio estranho, ficava todo vermelho, confuso, e aí o anjo Gabriel ou o próprio Deus revelavam para ele mensagens que ele ia recebendo aí como sendo a verdadeira mensagem do verdadeiro Deus. Durou mais de 20 anos, né? Até que em 632, mais ou menos, o ano que Maomé vai morrer, quando ele tinha aí próximo a 62 anos. Tá? Tinha um detalhe, Maomé não sabia escrever. Então, o que acontecia? Por isso que o anjo Gabriel havia dito para ele, recita, recita. Ele não sabia escrever, mas ele decorou tudo aquilo que o anjo Gabriel falou, e ele chamou pessoas próximas a ele e começou a recitar essas coisas para essas pessoas, e essas pessoas foram anotando essas orientações, as pessoas foram registrando essas anotações. Quando ele registrou tudo isso, ao longo que isso foi sendo catalogado, a biblioteca que reunia todas as informações que o anjo Gabriel passou para Maomé deram origem ao livro sagrado dos muçulmanos, que é o Alcorão. Então, o Alcorão nada mais é do que
um catálogo com todas as citações que o anjo Gabriel ou o próprio Deus passaram a Maomé como revelação da verdadeira mensagem do verdadeiro Deus. O termo Alcorão significa leitura por excelência ou recitação por excelência, tá? Fazendo alusão aí ao que Maomé estava recitando a excelência de Deus nas mensagens que seria lida pelos praticantes dessa religião. Só que Maomé, essas mensagens que o anjo Gabriel trouxe para Maomé, são mensagens que eram traziam bastante confronto ao Velho Testamento e também com os conceitos de Jesus, né? Eram na verdade, bastante confrontantes com aquilo que o cristianismo estava vindo até o momento praticando, né? E daqui a pouco a gente vai ver que mensagens são essas, né? Que ele fala acerca de Jesus, acerca do Velho Testamento. E no primeiro momento, o que aconteceu? Alguns familiares de Maomé, a princípio sua esposa e seus filhos, aceitaram aquilo ali, foram se convertendo a essa nova religião. Entretanto, na cidade de Meca, a grosso modo, assim, as pessoas não aceitaram muito bem aquilo, não. Alguns historiadores dizem, inclusive, que é porque Maomé ele começou a contestar as religiões politeístas que existiam naquela época. E essas religiões politeístas serviam de grande fonte de renda para essas pessoas, porque mesmo antes de Maomé havia uma peregrinação naquela região ali que movimentava o comércio da região. E quando Maomé contesta a existência de outros deuses, as pessoas talvez fossem ver que aquelas peregrinações trariam dinheiro e lucro, não aconteceriam mais. Então rejeitam essa mensagem de Maomé no primeiro momento. Somente alguns familiares, como eu falei, aceitaram, né? E o povo que reagiu a tudo isso meio que expulsou Maomé, e Maomé foi obrigado a fugir de Meca. Ele saiu de Meca para outra cidade, a cidade chamava Iatrebe. E essa fuga de Meca para Iatrebe é a fuga que marca, né, essa peregrinação e marca o início do tempo, né, do calendário muçulmano. O calendário islâmico ele é contado o ano zero como, né, aquilo ali, o tempo zero como aquele momento em que Maomé fugiu para Iatrebe. E essa mudança ela passa a ser tão importante que Iatrebe então muda de nome. A cidade de Iatrebe passa a se chamar Medina, que significa a cidade do profeta. Tranquilo até aí, pessoal? Tá ouvindo bem? Tá tendo algum problema na internet? Tranquilo. Muito bem. Cortou aqui o que vocês responderam. Tá tranquilo, né? Tá. Então, beleza. Então, Maomé então, fugiu para Medina. Quando chegou antes de chegar em Medina, essa primeira fase do islamismo, que é essa primeira fase da época de Meca, as mensagens de Maomé eram mensagens um pouco mais pacíficas, né? Mensagens mais humanísticas mesmo, mas, como eu falei, não tinha tido muito êxito em alcançar algumas pessoas. Depois que Maomé foi para Medina, né, para Iatrebe, que passa a se chamar Medina, Maomé, então, mudou um pouquinho a forma de atuação, a forma de pensamento, a forma que ele propagava a sua religião. E, por isso, as revelações dessa época, que compõem o Corão, são revelações não tão pacíficas assim, como a gente vai ver daqui a pouco, são revelações que são chamadas de versos da espada, né? São como são chamados pelos historiadores, porque eles começam a induzir a propagação da religião de uma outra forma, como a gente vai ver já já. E que seria a forma de, através de guerra, através de conquista de terras, conquista de espaço. Então, quando chegou em Medina, Maomé, na verdade, muito mais do que uma liderança religiosa, passa a assumir uma liderança política e militar mesmo. Ele forma um exército, ele forma entre aspas, uma nação, um povo que está sob o seu comando, né? E esse povo tem por objetivo conquistar outros povos para implantar essa religião. Essa passa a ser a missão do islamismo, seria implantar através de vitórias sobre outros povos e obrigá-los a crer nesta religião, definindo essa como a religião que deveria ser a religião de todos os homens, de todo mundo, né? E aí o líder de tudo isso era Maomé. E aí a história nos conta que ele, na região de Medina, para se estabelecer como um povo forte, Maomé lidera e vence mais de 20 guerras naquela região de Medina, né? E o objetivo dessas guerras era derrotar os inimigos da nova fé. Então, ele inaugura uma nova religião que tem por objetivo combater todos aqueles que não creem nisso, considerando os inimigos da nova fé. E aí, essa nação, né, do Islã, vamos dizer assim, começa a crescer.
Depois que ele se torna, então, líder militar e passa a possuir um exército em seu favor, Maomé, então, resolve voltar lá para a cidade dele, para Meca. Né? Ele vai voltar para... Esse exército já tinha uma ideia, assim, ele já tinha uma ideia de briga, de partir para briga, para montar um exército assim. Ele conquista, o começo da religião islâmica se baseia basicamente em conquistas militares mesmo. Guerras, invasão, espada, derrota o povo, torna aquele povo cativo e obriga aquelas pessoas a... Tipo os vikings. Eles não tinham medo de morrer. Não, eles estavam fazendo isso em nome de Deus, né, como continuam fazendo, alguns deles, muitos não, né, alguns deles até hoje. E eles faziam isso ao conquistar uma nova terra, eles implantavam a sua religião, o seu Deus, a sua cultura e a sua língua. Todo mundo começa a falar a mesma língua. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí. Mas então, nesse contexto aí, quando ele começa a ganhar força, ele volta lá para Meca, né, a cidade dele, para poder conquistar aquela região. Lembra que ele não conseguiu conquistar, né, só com palavras, vamos dizer assim. Então, Maomé retorna com seu exército para Meca e aí, enfim, conquista Meca, né, e estabelece o islamismo como religião naquela cidade. Não porque as pessoas agora aceitaram a mensagem voluntariamente, mas sim porque ele, belicamente, ou seja, através de questões de guerras vencidas, ele impõe em toda aquela região esta religião. E a razão disso é porque no Alcorão, revelação do anjo Gabriel através do próprio Maomé, havia uma ordem divina para que outros territórios fossem conquistados e a religião islâmica fosse, então, imposta a todos os homens e em larga escala. Então, esta é a razão. Eles faziam isso porque, supostamente, né, esta é a ordem divina para que todos os homens sejam colocados dentro do pacote dessa nova fé, dessa nova religião. Beleza? Em 632, como a gente falou, Maomé vai morrer, quando ele tinha 62 anos, né? E o problema é que Maomé não tinha feito um discípulo, não tinha estabelecido como seria o seu sucessor, talvez não esperasse que fosse morrer ainda, né? E aí o que acontece? A gente passa a ter um problema, uma luta que passa a ser dentro do próprio islamismo. E aí vai dizer assim, e agora que Maomé morreu, quem vai ser o próximo líder? Quem é que vai suceder Maomé? Quem vai ser o próximo profeta, vamos dizer assim? Profeta não, né? Que vocês vão ver daqui a pouco que profeta é só até Maomé. Quem vai ser o próximo líder dessa nação? Quem vai ser o próximo califa, que é o nome que a gente chama aquela pessoa que é o líder do islamismo, né? O sucessor de Maomé, passa a se chamar califa. E esse regime dos califas é chamado de califado, certo? E essas brigas começaram a ocorrer dentro do próprio islamismo. Alguns historiadores sugerem que algumas pessoas entendiam que o próximo líder, o califa, deveria ser alguém ligado de sangue com Maomé. Outros diziam que eles deviam ser aqueles que mais aprenderam, que mais tinham os conceitos, né, de Maomé. E aí começa a ter briga atrás de briga. Inclusive, há alguns relatos de que os 4 primeiros califas morreram assassinados, supostamente, né, por conta dessas brigas aí, que eles não aceitavam muito bem, um grupo não aceitava o que o outro grupo pensava em relação a essa sucessão. Mas começou a ter bastante confusão, isso gerou algumas divisões dentro do islamismo, que daqui a pouco vai ser importante para a gente. Mas, deixando agora um pouquinho dessa informação do califa e quem que era o califa, dessas divisões, o que aconteceu foi que o islamismo, ele, com os califas que sucederam, eles de fato desenvolveram uma nação muito forte militarmente, e eles conquistam muitos espaços naquela região, crescem bastante naquela região, vão invadindo lugares e conquistando, estabelecendo a sua religião e etc. Né? E isso aconteceu de forma muito rápida e intensa. Ou seja, 632 Maomé morreu, né? 570 Maomé nasce, suponhamos aí que em volta do ano 600, né, Maomé começa a receber as revelações, e aí em 635 o que acontece? Eles saem ali da Península Arábica, chegam na Síria e conquistam Damasco, que era a capital da Síria, 635. Mais um pouquinho, 637, eles conquistam a cidade de Antioquia, cidade que é bastante citada na Bíblia, onde havia uma igreja, né, implantada ali pelos cristãos. 637 Antioquia, 638 eles vão e conquistam Jerusalém, o berço do cristianismo, né? Cidades que estavam tomadas pelo cristianismo, que tinham o cristianismo como sua religião, são então tomadas aí por Maomé e seus seguidores, né, nessa batalha aí de disseminação da cultura e da religião islâmica. 638 Jerusalém, em 642 ele conquista Alexandria, no norte da África, e Cartago, também na África, e aí progridem cada vez mais, né, pelo norte da África, até quando chegam a alcançar a Europa. Só que ao invés de entrar pela Europa pela parte
oriental da Europa, né? A parte do oeste, ali por onde eles tinham mais, estava mais perto, eles iam dar de frente com o Império Bizantino, que era a parte mais forte do Império Romano. O Império Romano do Ocidente tinha meio que dissolvido um pouquinho, estava um pouco mais fraco. O Império Bizantino, que a capital era em Constantinopla, era mais forte. Eles, para não irem por ali, eles deram uma volta por baixo, onde eu ver daqui a pouco no mapa, e conquistaram, então, a Europa, começando pelo lado esquerdo da Europa, pelo lado ocidental, que é a Península Ibérica, onde estava Portugal e Espanha, na verdade, onde haveria de surgir, né, ainda não estava definido, Portugal e Espanha. Então, ele conquista até o ano 711, né, ele passa pelo norte da África, como nós vamos ver daqui a pouco, e conquista a Península Ibérica, ou então Espanha e Portugal, e aí chegam ali na Europa. E aí começam a implantar toda a sua cultura, a língua e a religião, todos esses povos que eles conquistaram. Vou compartilhar para vocês aqui um mapa, para vocês entenderem o que eu estou falando. Apareceu para vocês aí o mapa? Apareceu. Então, pronto. Ó. Essa parte rosa aqui, ó, é a região da Península Arábica, né? Ele nasceu aqui em Meca, foi para Medina, depois voltou para Meca e depois sobe conquistando. Aí faz esse percurso que eu falei aqui, ó. Damasco, Antioquia, conquista toda essa região da Pérsia aqui também, mas volta aqui para Jerusalém. Depois vem pela parte do norte da África, que é o continente africano, essa região aqui, ó. Eles vêm pelo norte da África aqui até alcançar aqui as cidades, pegando todo esse norte da África, assim, ao invés de vir para cá enfrentar o Império Bizantino aqui, ó, que a capital é Constantinopla, dá de frente com a parte mais forte, eles dão a volta por baixo, conquistam tudo isso aqui, implantam aqui o islamismo em todas essas regiões aqui, e entra na Europa pelo outro lado, ó, pela Península Ibérica, que é esse lado aqui. Quando ele entra aqui, ele meio que abraçou a Europa toda. Ó. A Europa está aqui no meio aqui, ele abraçou para poder depois ir suprimindo de um lado para o outro aqui. E o objetivo deles era, de fato, ir conquistando pouco a pouco aqui. Ó. Então, pegaram a parte que eu falei aqui do norte da África, todo. Que abraço Pegaram, tudo né? para poder suprimir Pegamos, a que você política falou de que guerra. travou na hora que você falou que eles abraçaram a Europa. Abraçaram a Europa aqui porque nasceram de um lado, deram a volta por baixo e entraram pelo outro lado. Então, se eles crescessem dos dois lados, eles suprimiriam toda a Europa aqui no meio. O objetivo deles era exatamente esse, era vir por aqui por baixo, implantar tudo isso aqui e depois subir aqui em direção à parte oriental, abraçando toda a região do mundo conhecido aqui, né, do velho continente, vamos dizer assim. Beleza? Então, essa foi a estratégia usada por, na verdade, não mais Maomé, né, os seus seguidores que vieram por aqui. Lembrando que o objetivo deles era implantar ou disseminar a nova fé pelo mundo inteiro para que todos crescem nisso daí. Depois disso aí, o que aconteceu? Vou parar o compartilhamento aqui. Quando eles chegaram lá pelo leste da Europa, né, para alcançar a região da Península Ibérica, eles chegaram, inclusive, a formar um negócio chamado Emirado de Córdoba. Córdoba é uma cidade que é na Espanha hoje, né? E eles fizeram o Emirado de Córdoba, que era meio que já a sede deles naquela região ali. E só que aí o que aconteceu? Os europeus começaram a reagir, porque a Igreja Católica, que já era muito forte, poderosa naquela época, né, eles começaram a ver, não, rapaz, não está certo isso não, o pessoal está querendo vir suprimir a gente, vamos reagir. E aí começou uma série de batalhas, lá em torno do ano 700 e pouco, né, quando a gente está falando aí, foi quando eles chegaram aí, 711, que eles conquistaram a Península Ibérica, daí em diante começa a ter uma série de batalhas entre os europeus e os muçulmanos, no intuito de impedir o crescimento. E dentro dessas batalhas, uma das principais é a batalha chamada Batalha de Poitiers, ou Batalha de Tours. Eu vou projetar de novo para vocês entenderem o que eu estou falando de novo. Peraí. Essa Batalha de Poitiers aconteceu nessa cidade aqui, ó. Poitiers, tá vendo aqui? É na região da França. Então eles vieram para cá, se a batalha já foi aqui, porque eles já estavam querendo avançar um pouco mais aqui, ó. Quando chegou aqui, essa Batalha de Poitiers, o pessoal bateu o pé, e aí os caras conseguiram, os francos aqui, né? Eles conseguiram vencer, né? Salvo engano, sobre o domínio do imperador Carlos Magno, eles conseguiram vencer aqui essa batalha contra eles e deu uma freada no islamismo, que se tivesse vencido isso daqui, teria avançado muito mais, né? Eles conseguiram vencer aqui e impedir um pouquinho. Só que eles não fugiram de uma vez, não. Eles não foram embora de uma vez, não. As batalhas continuaram acontecendo aqui. E a história nos conta que essas batalhas aconteceram em torno de quase 800 anos. Né? Que se a gente tava, essa batalha de Poitiers, ela foi no ano de 732, né? E foi a batalha que freou, vamos dizer assim, freou um pouquinho
freou um pouquinho os muçulmanos, os islâmicos aí que estavam crescendo nessa região. Com essa batalha, a Europa e o cristianismo eles cresceram um pouco, né? Assim, cresceram, que falam em termos de força, né? Ganharam força e sucessivamente travaram várias batalhas na sequência aí para poder expulsar os muçulmanos de todo aquele território e não descansaram enquanto não expulsassem o último deles que estavam ali invadindo a região da Península Ibérica. Essa série de batalhas são chamadas de Guerra de Reconquista, né? Que duraram até 1492, no ano de 1492, ou seja, de 732 até 1492, quase, foram 760 anos aí de luta, né, vamos dizer assim. Bastante tempo eles lutando para tentar expulsar os muçulmanos, batalhas realmente muito extensas. Lutaram, então, desde o século VIII até o século XV. No ano de 1147, eles conseguiram reconquistar o território, que é hoje o território de Portugal, né, estabelecer a nação de Portugal. E em 1492 foi o ano que acabou, que culminou a Guerra da Reconquista, quando eles conseguiram reconquistar o território que hoje é o território da Espanha. E aí, enfim, expulsaram completamente os muçulmanos ali daquela região naquela época. Tá? Prestem atenção. Se a luta foi até o ano de 1492, né, veja como passou perto de nós sermos colonizados por um Portugal muçulmano. No ano de 1500, Portugal chega no Brasil, né? Então, assim, por muito pouco, se os muçulmanos tivessem vencido aquelas guerras ali, nós teríamos sido colonizados por um povo muçulmano, né? Por um povo islâmico. Então, foi graças a Deus que isso não aconteceu, né? Então, depois disso aí, os muçulmanos se concentraram ali mais na região do Oriente, né? na Península Arábica, e essa implantação naquela região da sua cultura e da sua língua é tão intensa que hoje a gente chama tudo aquilo ali dos árabes. Quando a gente fala dos árabes, a gente fala de toda aquela região ali, não só da região da Arábia Saudita, propriamente. Você tem, por exemplo, Emirados Árabes Unidos, você tem o pessoal do Egito lá, que tem uma cultura árabe e tal, fruto dessa expansão gigantesca do islamismo nos primeiros séculos. Aí, muito mais, eles cresceram em 100 anos, cresceram muito mais do que o cristianismo havia crescido em termos geográficos nesses 6 séculos iniciais. Beleza? Então, essa é um pouco da história, né? Mas quais são os pontos religiosos do islamismo? O que o islamismo, né, traz para nós como religião, que é o ponto da nossa conversa aqui? Já vimos que a fonte de autoridade, e a fonte de autoridade é algo extremamente importante na religião. Eu sei, beleza, você crê nisso, mas crê baseado em quê? Baseado em que você crê nisso? Né? Qual é a sua fonte de autoridade da origem da sua crença? A fonte de autoridade do islamismo, já vimos que é o Alcorão, nada mais é do que o conjunto de ditos, né? O conjunto de revelações de Maomé, de Deus para Maomé através do anjo Gabriel. Beleza? Para eles, essas revelações do anjo Gabriel para Maomé, elas vão, por isso que Maomé é chamado de profeta, né? Elas vão corresponder àquela que é a última, a mais completa, a mais importante e a definitiva revelação de Deus aos homens. Tá? Eles não negam o Velho Testamento e a lei de Moisés, eles não negam os evangelhos. Eles creem que, de fato, a lei de Moisés e os evangelhos são revelações dadas por Deus. Só que... Aí eu assisti o tutorial de como usar o aplicativo que eu baixei. Eles não negam, então, a existência da lei de Moisés, que Deus deu, e o Novo Testamento, ali, os evangelhos também são revelados por Deus. Porém, o que Deus revelou a Maomé através do anjo Gabriel, ele é superior às leis e ao Novo Testamento. Ele é a última e definitiva revelação de Deus. Alguém querendo falar ou é só o microfone aberto? Acho que é o microfone aberto, né? Então, o que ele revelou para Maomé, através do anjo Gabriel, corresponde ao complemento, né, só que ao complemento superior ao que tinha tido antes. Né? O Alcorão ele é superior à lei e ao Novo Testamento, de forma que, se houver alguma divergência entre eles, o que prevalece, na verdade, é o que está no Alcorão. Porque o Alcorão, sim, é a verdadeira mensagem do verdadeiro Deus, assim que eles chamavam. Né? E outra coisa, eles falam também que creem na revelação de Deus por Moisés, na revelação de Deus dos evangelhos, porém, o evangelho que nós temos, que nós conversamos, né, que nós lemos na nossa Bíblia, ele não é o evangelho verdadeiro. Aquilo ali já é um evangelho que já havia sido deturpado pelos homens, já havia sido totalmente modificado pelos homens. Que, na verdade, a única cópia que existe do evangelho genuíno,
essa cópia que existia, né, ela foi levada aos céus por Cristo quando Cristo ascendeu aos céus. Tá? Então, o que nós temos hoje de evangelho, na verdade, é um evangelho deturpado, é um evangelho alterado, né, pelos homens que vivem nos dias de hoje. Então, por essa razão, o Alcorão é a última revelação, né, e ela suplanta a lei e o Novo Testamento. E o Alcorão, para eles, é como a Bíblia para nós. O Alcorão, para os muçulmanos, ele traz as regras, né, do dia a dia. Eles orientam os muçulmanos acerca de todas as áreas da vida humana. Tudo que eles têm que fazer na vida deles, como eles têm que lidar com os relacionamentos, etc. Tudo isso está relatado no Alcorão por essas revelações aí de Deus através do anjo Gabriel para o profeta Maomé. Então, para eles, o Alcorão é como a Bíblia para nós, a regra de fé e prática. Esse Alcorão é um livro que é dividido em suratas, como se fossem capítulos, né? Dividido em vários capítulos, que eles chamam de suratas, e cada surata tem os seus versículos aí, né? Vários versículos aí, de acordo com o tamanho. Mais ou menos o objetivo que a Bíblia tem, dividir por capítulos e versículos, para que a gente possa localizar os textos, vamos dizer assim. Essa é a grande razão de existir desses capítulos e versículos. Além do Alcorão, existe um outro livro que eles consideram de fonte de autoridade, que é um livro chamado Sunna. A Sunna, ele não foi escrito por Maomé, na verdade Maomé não escreveu, né? Como eu falei, Maomé não sabia escrever, ele relata para alguns escreverem, mas a Sunna, ele é um livro escrito mais ou menos 100 anos depois de Maomé, e o objetivo da Sunna seria completar o Alcorão, não com, vamos dizer assim, não é que são necessariamente novas revelações, mas sim a aplicabilidade prática, né? São ditos e feitos de Maomé ao longo da sua vida como profeta, que também servem de orientação para a vida muçulmana. A Sunna, então, é esse segundo livro aí. Só que lembra que eu falei com vocês que tinha tido uma briga em relação ao califado, em relação a quem seria o califa após Maomé? Eles divergiam, e um dos pontos de divergência é que algumas pessoas acham que eles têm que seguir a Sunna. Outros acham que não tem que seguir a Sunna, e sim somente o Alcorão. Então, nem todos os muçulmanos nos dias de hoje aceitam a Sunna. E isso aqui vai ser responsável pela divisão mais importante deles. Vou falar aqui termos que vocês com certeza já ouviram, esses termos aí, só que a gente não sabia o que era, né? Essa divisão, como eu falei, ocorre ali logo após a morte de Maomé, e nem todos aceitam a Sunna. A maioria aceita, a maioria vai aceitar a Sunna. 90% dos muçulmanos aceitam a Sunna como também um livro de revelação de Deus para a regra de fé e prática. E esses 90% que aceitam a Sunna são chamados, portanto, de sunitas. É uma das divisões do islamismo. Tem os sunitas, que são aqueles 90% que aceitam a Sunna. E eles são um pouco mais pacíficos, vamos dizer assim. Os outros 10%, mais ou menos, né, aproximadamente, que não aceitam a Sunna e não são sunitas, porque não aceitam a Sunna, esses são mais radicais, se baseiam muito mais naquela parte das vestes da espada do Alcorão e são chamados de xiitas. Xiitas são aqueles que não são sunitas, que não aceitam a Sunna, se baseiam somente no Alcorão. Esses são a ala mais radical do islamismo. Mas percebam que eles compõem apenas 10% da religião. 10% dos muçulmanos como um todo, né? Porém, são aqueles que mais aparecem, porque é o que ganha notoriedade, né? Os atentados, as coisas que eles fazem, as guerras que eles fazem, essa notoriedade é maior deles, por isso que parece que o islamismo é tudo assim. E a gente compreende isso muito claramente, porque o que aparece da igreja cristã traz uma imagem péssima para a igreja cristã, e nós somos muitas vezes confundidos com aqueles que fazem tantas coisas bizarras, que não quero entrar no ponto aqui agora. Beleza? Então, tem os sunitas, que são os 90% que aceitam a Sunna, e tem os xiitas, que são os 10% que não aceitam a Sunna. Na verdade, a divisão deles se dá um pouco mais do que isso, mas esse aqui, vamos dizer assim, é o resumo do que é mais importante na separação desses dois grupos. Os xiitas sempre foram um grupo mais radical, e eles se concentram mais na cidade de Damasco, que é a capital da Síria, né? Foi uma das primeiras cidades que eles conquistaram. Não aceitam a Sunna e mantinham as interpretações originais do Alcorão, sem as interpretações mais pacíficas da prática, e sim concentrando mais nas partes mais, como a gente vai ver daqui a pouco alguns textos, nas partes que falam um pouco mais da conquista de território através da guerra. E eles defendem assim rigidamente a implantação da lei islâmica para todo o mundo. Eles querem conquistar o mundo inteiro e implantar a lei islâmica, que é chamada de Sharia. Tá? A gente vai falar um pouquinho dessa lei islâmica, não vamos entrar na parte jurídica em si, mas como que isso implica na prática da vida dos muçulmanos.
esse mecanismo que eles têm de invadir outras terras, invadir outras regiões, dominar outras regiões e implantar essa Sharia, não só a lei, como a cultura, o idioma e a religião, isso é o que eles chamam de Guerra Santa, que é a luta armada contra os inimigos da fé islâmica, né? E o objetivo disso é obrigá-los a submeter a Alá, obrigá-los ao islamismo, a serem muçulmanos, ou seja, a se submeterem a Alá. Eles invadem, dominam essas terras e obrigam aqueles povos a serem muçulmanos. Tá? Esse é o objetivo dessa Guerra Santa. O termo usado em árabe para falar dessa Guerra Santa, talvez um termo que muitos também já conhecem, é a jihad. Então, assim, bota mesmo no jornal, a jihad islâmica. A jihad islâmica é definida pelos xiitas, que é a guerra santa em nome de Deus para obrigar os outros povos a não serem mais inimigos da nova fé, tá? A serem compartilhares da nova fé, se submeterem a Alá. E como eu falei, né, como os sunitas, né, que são aqueles 90%, compõem a imensa maioria, eles não concordam com esses mecanismos de guerra santa, tá? Eles não concordam com esse mecanismo. 90%, ou seja, a grande maioria das pessoas não concordam, porém, o que fica mais evidente são as violências, por conta da mídia. Então, vejam que a visão que a gente tem do islamismo é muito caricata por conta do que aparece. Mas a grande maioria dos muçulmanos, eles não fazem esse tipo de... não concordam com esse tipo de ação. Como eu falei lá no começo, as maiores autoridades islâmicas, especialmente dos sunitas, eles reprovam esses atos terroristas que os muçulmanos fazem. Beleza? Tranquilo até aí? Estão ouvindo? Sim, senhor. Adiante. Então, beleza. E quais são agora indo mais para a parte prática da religião deles, né? Quais são os pontos da fé? Né? Existem alguns pontos aqui importantes da fé. Eu vou falando ponto por ponto. O primeiro ponto que eu vou falar é a crença em um único Deus. Lembra que eu falei com vocês que o islamismo surgiu no conceito de que o cristianismo estava bastante deturpado naquela época, inclusive a questão da visão de Deus como um Deus único. E aí surge essa revelação de Deus a Maomé, através do anjo Gabriel, no entendimento deles, de que é uma religião nova, é a verdadeira mensagem do verdadeiro Deus, que é um Deus único. Então, o ponto inicial é o ponto de que eles creem em um Deus único. Então, eles são monoteístas, ou seja, creem em um Deus único. Né? Alá é o único e verdadeiro Deus, não havendo outros deuses além dele. Eles creem que Alá é um Deus eterno e soberano, né? E até aí estamos concordes, certo? Com os muçulmanos, né? Juntamente, as três religiões monoteístas ou uniteístas, monoteístas do mundo são o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. São religiões que creem que só há um Deus. As demais, em especial aquelas daquela época, ali criam em outros deuses, né? As religiões antigas do Egito, lá, Deus Sol, Deus Lua, Deus da Água, as religiões gregas, né? Os deuses gregos, etc., são todos politeístas, mas o islamismo ele nasce nesse contexto de combater o politeísmo, dizendo que Deus é um Deus único. Porém, as nossas semelhanças em relação a esse assunto param por aí. Nós vamos ver daqui a pouco que a visão deles de Deus é um pouco diferente da nossa e a visão deles de Jesus é diferente da nossa também. Então, ou seja, existem diferenças importantes de fato, Deus é um Deus único, nós concordamos, mas quem é este Deus? Aí nós divergimos bastante, como nós vamos ver. Por quê? Porque nós temos um Deus, nós cristãos, né, temos um Deus único. Só que esse Deus único é um Deus trino, ou triuno, que a gente chama. Significa o quê? Que ele é um Deus único, mas ele subsiste na forma de três, entre aspas, pessoas. Três elementos diferentes compõem um só Deus. Não são três deuses, não é um Deus com três cabeças, não é um Deus com três aparições diferentes. Não, nós estamos falando de um único Deus, só que ele subsiste na forma de três pessoas. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito, o Espírito Santo, certo? Nós cremos, então, em um Deus trino, né? Subsiste em três elementos, três pessoas. Porém, para Maomé e os muçulmanos, isso aí é uma blasfêmia. Você falar da Trindade é uma blasfêmia. Ele diz que Deus é só Deus. Jesus é uma pessoa extremamente importante na história. Daqui a pouco a gente vai ver quando a gente fala dos profetas. Eles creem que Jesus nasceu de uma virgem, o nascimento de Jesus é um nascimento miraculoso, né, sobrenatural. Eles creem que Jesus viveu sem pecar, eles creem que Jesus subiu aos céus, mas ele não é Deus.
não é filho de Deus. Ele não é salvador da humanidade. Eles não veem Jesus como divindade, apenas como uma pessoa extremamente importante, né? É um dos profetas, vamos dizer assim, pelos quais Deus falou com a humanidade. Então, para eles, Alá é um Deus uno, não é um Deus trino, é um Deus uno, é só Deus e ponto final. Ele é um Deus também soberano, que age em tudo que acontece, e tudo que acontece, acontece por sua intervenção. E o Espírito Santo? Para os muçulmanos, simplesmente não existe o conceito de Espírito Santo. Eles não citam o Espírito Santo como um conceito, né? Até porque esse conceito de Espírito Santo está no Evangelho, que é esse Evangelho deturpado aí, né? Que nós não temos, né? O que nós temos, o Evangelho original nós não temos, porque Jesus levou com ele quando subiu ao céu. Beleza? O segundo ponto é a crença nos profetas. Crença nos profetas. Qual é o grande ponto aqui? No islamismo, não existe o conceito de pecado original. O que é pecado original? Aquele conceito que nós temos, que é o pecado de Adão, né? Adão e Eva, em que, através daquele pecado, como ele nos representava, todos os seres humanos nascem, né? Todos aqueles que nascem de pai e de mãe, descendentes de Adão e de Eva, nascem com a natureza corrompida por aquele pecado. Nós somos inclinados para o mal, né? Desde o nosso nascimento. O pecado de Adão afetou toda a criação. Todos nós já nascemos corrompidos, inclinados para o mal. A prova disso é que todos pecam, sem exceção, né? Já no islamismo, não. Não existe esse conceito de pecado original. No islamismo, o ser humano nasce livre, ele nasce neutro, uma neutralidade espiritual, que eles chamam, né? Ou seja, o ser humano ele é perfeitamente capaz de obedecer às ordens de Deus, né? E escolher livremente entre o bem e o mal. Ele pode escolher isso, ele pode definir livremente, sem ser influenciado pela natureza corrompida, porque não existe pecado original. Ou seja, os seres humanos eles nascem numa condição boa. Eles não mesmo que eles venham a pecar, eles continuam sendo capazes de escolher entre o bem e o mal. O seu pecado não influencia os resultados da sua vida, como no nosso caso, que tanto o pecado de Adão original corrompe toda a criação, como os nossos próprios pecados nos afastam de Deus e nos impedem de escolher Deus. Eles nos tornam inimigos de Deus. Esse é o conceito que nós cristãos temos. Para eles, não. Para eles não existe isso. O pecado, o homem nasce livre para escolher, ele nasce livre, espiritualmente neutro, ele não é influenciado pelo pecado original, não existe esse pecado original, e ele pode livremente escolher ser bom, mesmo quando ele peca, essa sua escolha não é afetada, a sua natureza não corrompe ele. Essa é a grande questão. Ou seja, desta forma, se o homem não está corrompido e pecando, indo para o inferno por conta desse pecado, ele, na verdade, não precisa de um salvador. É por isso que o conceito de Jesus não é um conceito de um salvador. Se o homem só precisa escolher livremente seguir a Deus, então o conceito que ele precisa não é de um salvador, e sim de orientação. Por isso que os muçulmanos, eles não creem em Jesus como um salvador. Ele entende que Deus dá ao homem as orientações para que o homem escolha seguir a Deus, já que ele é livre para escolher isso, sem nenhuma influência do seu pecado. Então, a salvação ela vai ser fruto da obediência à palavra de Deus, mas especialmente da palavra de Deus revelada a Maomé através do anjo Gabriel. Lembra que eu falei que a revelação a Maomé ela é superior à lei de Moisés e ao Novo Testamento, e aos evangelhos. O que eles dizem, então? Que desde o início, né, Deus enviou diversos profetas, deu ao homem diversos profetas que tinham o papel de trazer essa orientação. Então, repetindo, o homem nunca precisou de um salvador. A salvação ele mesmo conquista pela obediência. O que ele precisa é de orientação. E Deus mandou desde o início vários homens para orientar os demais homens a alcançar a salvação. Quem são esses profetas que Deus são vários, são vários. Os principais são quais? Adão, o escolhido de Alá, Noé, o pregador de Alá, Abraão, o amigo de Alá, Moisés, o porta-voz de Alá, Jesus, a palavra de Alá, e Maomé, o profeta de Alá. Ele é o profeta. Ou seja, Maomé ele é maior do que todos os outros profetas. Ele é a cereja no bolo, vamos dizer assim. Ele é o último e definitivo profeta através da revelação de Deus, né? Encerra todas as revelações. Ele é o maior de todos. Ele é maior do que Jesus, tá? A ele são atribuídos muitos milagres, inclusive. E estão descritos alguns no Corão e outros na Suna, que é aquele segundo livro que eu falei.
Beleza? Então, o ser humano não precisa de um salvador. Então, Jesus não é um salvador dos pecadores. Eles não precisam de salvação, eles precisam de orientação. E esses orientadores foram enviados por Deus, né? Todos eles sendo inferiores a Maomé, Maomé sendo o último desses profetas que trouxeram orientação para os seres humanos. O que mais que eles dizem em relação a Cristo? Cristo, além de não ser o nosso Salvador, né? Cristo, além de ser só um profeta, orientador, ele não morreu na cruz. Tá? Ele não morreu na cruz, na verdade, talvez não sejam todos, né? Mas muitos dos muçulmanos eles não creem que Jesus morreu na cruz. Jesus não é salvador de pecadores, ele é apenas mais um dos enviados de Deus para orientar a humanidade, né? Lembrando que ele é inferior a Maomé, Maomé é o último, o mais importante, né? E Jesus também não foi crucificado. E ele nem mesmo morreu, na verdade, na visão dos muçulmanos. Ele, na verdade, foi arrebatado para os céus. E quando ele foi arrebatado para os céus, ele levou aquela que era a única cópia genuína do Evangelho. Certo? Que nós temos hoje, então, o Evangelho deturpado na visão deles. Terceiro ponto. Crença nos seus livros ou nas revelações de Deus. Né? Os seus livros, que são esses livros que a gente já falou, o Corão, principalmente o Corão, né? Mas o Corão e a Suna, para os sunitas, e tendo que eles são revelações de Deus, através do anjo Gabriel para o profeta Maomé. Foi aquele escolhido, né, para ser o último profeta. Nós já falamos que eles aceitam partes da Bíblia, como a Torá e os Evangelhos, porém, eles foram distorcidos e corrompidos pelo homem. E a cópia genuína Jesus levou para os céus. Inclusive, nessa cópia genuína que Jesus levou para os céus, do Evangelho, que nós não temos acesso hoje, lá estava previsto, o próprio Jesus anunciou que Maomé haveria de vir. Lá, naquele Evangelho que nós não temos acesso hoje, que Jesus levou, estava dito pelo próprio Jesus que ele não era o último profeta, né, e que haveria outro profeta que haveria de vir, que complementaria todas as informações que há de ser Maomé, esse que acontece agora. Tá bom? Então, isso está escrito pelo próprio Maomé, através do que Deus revelou a ele pelo anjo Gabriel. Então, o Alcorão, ele é o complemento da revelação de Deus, é o livro principal do islamismo. Ele chega até a citar Jesus, chega a citar Maria, chega a citar a lei de Moisés, né? Porém, ele tem uma autoridade superior às escrituras. E como eu falei, mas se tiver qualquer divergência entre a escritura, a Bíblia, né, o que a gente chama de Bíblia, e o Alcorão, vale o Alcorão, porque ele sim é a revelação final, é mais completa daquilo que Deus tem para dizer para os homens. O quarto ponto é a crença nos anjos. A crença nos anjos para ele é fundamental, porque os anjos, foi através de um anjo que Deus revelou a Maomé tudo aquilo que é importante, a verdadeira mensagem, né? Todos os anjos foram criados para Alá, Alá criou todos os anjos, e todos os anjos são fiéis a Alá, com exceção de um único anjo. Somente um anjo se rebelou contra Alá. Um anjo chamado Iblis, ou então Shaitan, que é a palavra aí do árabe para Satanás. Então, Satanás é o único anjo que haveria que teria se rebelado contra Alá. Todos os demais são fiéis a Alá até hoje, né? E se comunicam, né, com os homens aí para poder trazer as mensagens, como Gabriel fez com Maomé. A crença, como eu falei, é extremamente importante, porque foi assim que o Alcorão foi revelado a Maomé. E eles não só creem nos anjos, como eles também creem nos gênios, ou jins, segundo eu pesquisei na internet, né, o termo que eles usam, jins, seriam os gênios. Os gênios seriam algo intermediário aí entre os anjos e os homens. Tem os gênios maus e os gênios bons, né? E, inclusive, o Alcorão chega a dizer que o inferno é reservado para os homens e gênios maus. Então, não são bem anjos, porque os anjos eles não se rebelam contra Deus, somente um deles se rebelou, que foi Iblis ou Shaitan. E os gênios, sim, os gênios eles podem ser maus. Quem são esses gênios? Se você não entendeu, é aquele gênio da lâmpada, de Aladim mesmo, aquele que você esfrega a lâmpada e o gênio sai. São gênios, aqueles são conceitos, é um conceito real do islamismo, revelado por Deus a Maomé através do anjo Gabriel. E esses anjos, eles atuam com os homens aqui para poder fazer as coisas para os homens, vamos dizer assim. Eles podem ser bons ou ruins, inclusive eles têm a chance de se converter ao islamismo para passar a serem gênios bons. Ok? Então são criaturas intermediárias, vamos dizer assim, entre anjos e homens. O quinto ponto é a crença nos decretos de Deus. Eles creem que Alá é um Deus soberano e que Alá já decretou tudo o que vai acontecer. Exaltam a soberania de Deus e a forma como eles fazem isso
é com a famosa frase deles, né, que ficou famosa através de novela, que é Inshallah. Inshallah significa se Deus quiser, ou se for da vontade de Deus. Então, eles de fato creem que Deus é soberano e que Deus determina todas as coisas. Eles creem que Deus criou tudo que existe, tudo foi criado por Deus, inclusive o mal, que o mal foi criado por Deus também. Tá? O que diverge bastante do conceito cristão bíblico. Né? O cristianismo clássico ele entende que o mal não foi criado por Deus. Deus é soberano. Né? A gente vai falar um pouco mais sobre a visão bíblica da soberania de Deus. Deus é soberano, mas ele não criou o mal. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Na visão dos muçulmanos, não existe livre-arbítrio, certo? Livre-arbítrio não existe, porque todas as coisas são determinadas por Deus. Dessa forma, o homem não tem que se preocupar com as coisas desse mundo, dessa vida, eles têm que se preocupar com as coisas do além, tem que se preocupar com as coisas do futuro, né? Ou seja, não precisa se preocupar se você vai ter condição de vida boa, se sua família está com saúde, se não está, se você tem que cuidar do seu corpo, isso tudo é de menos, você não tem que se preocupar com isso, beleza? E alguns historiadores entendem que talvez isso explique a pouca evolução econômica, né, e política, vamos dizer assim, de grande parte dos países árabes, que vivem na miséria mesmo, porque eles creem nessa predestinação de uma forma que Deus decretou tudo, então não adianta. O que eu quero ou o que eu não quero, o que eu faço não interfere na humanidade. Então não adianta eu querer inovar, eu querer ter ideias, eu querer ser criativo, porque tudo já foi decretado por Deus e a gente não tem que fazer nada. A gente é simplesmente aqui, não interfere em nada. Essa é a forma como eles creem nessa predestinação. E aqui vai ser interessante para a gente entender a diferença da predestinação crida pelo cristianismo, seja ela qualquer corrente de cristianismo entende a predestinação de Deus, tem algumas diferenças nesse conceito, mas né, a predestinação é um fato bíblico, como Paulo fala, nós já vimos na carta aos Efésios, por exemplo, mas para eles, então, a participação do ser humano, ela não influencia em nada, o homem não tem nenhuma participação no ser humano, tudo Deus já decretou, tudo acontece porque Deus decretou, e você, não sei por que você está aqui, essa parte eu não entendi muito bem, por que você está aqui, visto que tudo é decretado por Deus sem nenhuma intervenção humana. Ou seja, muitos desses países eles não cresceram economicamente porque não precisa inovar, não precisa evoluir, não precisa ter visão empreendedora, nada disso. As riquezas que nós vemos no mundo árabe, todas elas são decorrentes de um único fato, basicamente, que é da dependência da exploração de petróleo. Então, tem alguns países que são muito ricos, como os Emirados Árabes Unidos, por exemplo, mas tudo isso por conta das fontes de petróleo que existem lá, que foram determinadas por Deus. E aí, por isso que eles são assim, e o meu país, se o meu país é um país árabe que eu vivo comendo bicho morto, não há como eu evoluir isso aqui, porque tudo isso aqui foi decretado por Deus. Beleza? Então, qual é a diferença dessa predestinação, desses decretos de Deus que eles creem, para os decretos de Deus que os cristãos creem? Veja só, os cristãos também creem que Deus é soberano e todas as coisas estão por ele decretadas. Porém, existe um mistério não revelado na Bíblia, que a Bíblia cita que existe esse mistério, porém não revela a explicação para esse mistério, de que é a forma como Deus mistura a sua soberania e a livre agência do ser humano e a responsabilidade do ser humano pelos seus atos. Veja só, para o cristianismo, Deus é sim soberano, ele determina todas as coisas, mas as coisas que ele determina que aconteçam, acontecem no mundo através de ações secundárias dos seres humanos. Eu posso escolher o que eu vou fazer, as minhas escolhas são minha responsabilidade, as minhas ações são minha responsabilidade, de uma forma que nada disso foge da soberania e do controle da determinação de Deus. Certo? Não sei se ficou claro. Por exemplo, eu vou usar um exemplo que também o próprio Nicodemos usa, não nesse texto, mas em outra parte. Quando eu vou no restaurante, na sorveteria, eu chego lá, eu sou livre para escolher se eu quero sorvete de morango ou de chocolate. Eu sou absolutamente livre para fazer isso, para agir dessa forma, escolhendo morango ou escolhendo chocolate. Essa atuação é uma atuação livre minha. Eu sou um ser moral e posso decidir minha atuação. Porém, desde sempre, Deus sabia que eu escolheria o sorvete tal. Por quê? Porque ele determinou todas as coisas, porque ele é soberano. Então, eu até citei para vocês uma vez, tem uma passagem da Bíblia que diz assim, quando na multiplicação dos pães, Deus pergunta a Filipe, como é que a gente vai alimentar tudo isso? E o próprio autor, que é João, escreve assim, perguntou isso só para ver o que ele responderia, porque ele já sabia perfeitamente o que ele ia fazer. Né? E aí Filipe vai responder, vamos fazer tal coisa, e eles vão e fazem dessa forma.
Ou seja, Filipe foi livre para agir. O ser humano é livre para agir e ele é responsabilizado por seus atos. Porém, nada disso foge à soberania de Deus. Né? Tem outro exemplo que ele cita também, que é assim, o cara, se eu for comprar uma gravata, e se eu for comprar uma gravata azul ou a vermelha, vamos supor que eu vou conversar com Deus e diga assim, Deus, qual eu escolho? Aí Deus diz assim, não, você pode escolher o que você quiser, o azul ou a vermelha, não tem problema nenhum. Aí, não, mas qual que eu tenho que escolher? Não, você pode escolher o que você quiser, azul ou vermelha, pode escolher. Aí você vai lá e escolhe a azul e Deus diz assim, sempre soube que você ia escolher azul. É mais ou menos assim. Só que quem escolheu a azul foi você e quem tem responsabilidade nessa escolha é você. Essa é a soberania de Deus, aliada à responsabilidade humana, que o cristianismo entende e que não há como a gente explicar, porque foge à visão humana de explicação. Beleza? Deixa eu ver o que mais. Então, nós somos seres morais, responsáveis por nossa decisão, e por isso nós somos responsabilizados pelas consequências delas também. Nós somos livres agentes, e aqui é uma visão um pouco mais reformada, né? Porque a teologia reformada também não crê em livre-arbítrio, mas ela sabe que isso é livre-agência. Ou seja, por que eu não creio em livre-arbítrio? Estou falando agora pessoalmente, tá? Porque um arbítrio, que é uma decisão, que é uma tomada de decisão, para ser livre, ela não pode ter nenhuma influência externa. Qualquer influência externa que exista na minha escolha, ela não pode ser mais chamada de livre. Ela já é influenciada. E eu creio que ou eu sou influenciado pelo meu pecado original para escolher mal, ou eu sou influenciado pelo Espírito Santo para escolher bem. Portanto, a minha escolha não é livre, ela é influenciada. Porém, a minha agência, o modo como eu vou agir para executar isso sim é livre. Ok? Não sei se deu para entender. Então, o cristianismo clássico, né, dos pais da igreja, especialmente da Reforma Protestante, eles entendem que o ser humano é livre no seu modo de agir, nas suas decisões, porém nada disso foge da soberania de Deus. Na verdade, nós somos a forma como Deus executa os seus decretos na humanidade, associando isso às nossas escolhas, nossa responsabilidade em escolher. É bem diferente daquilo que os muçulmanos creem. Eles creem que a nossa participação é nada. Né? Para nós, cristãos, o ser humano não é um mero marionete na história do mundo, né? Uma mera peça de xadrez que não tem ação própria e que Deus move do jeito que ele quer sem que haja qualquer participação nossa. Não. Nós somos livres agentes, porém submetidos à execução do decreto eterno de Deus. Beleza? E esse é um dos grandes mistérios da fé cristã bíblica, como eu falei, né? A forma como Deus mistura a sua soberania com a responsabilidade humana por seus atos. E assim, existe uma diferença, na verdade, grande, né? No que eu falei com vocês que eles creem que Deus é, inclusive, autor do mal, autor de todas as coisas, inclusive do mal, né? Nós não cremos nisso, nós não consideramos Deus o autor do mal. O mal, ele existe na humanidade porque Deus, ele existe por conta da livre agência do ser humano. O ser humano escolheu o mal como criatura, escolheu o mal. Deus não criou o mal, mas o mal não surgiu no mundo sem que Deus soubesse que ele ia surgir, vamos dizer assim, né? Sem que Deus tivesse determinado todas as coisas. Ele não criou o mal, ele foi lá, botou a mão dele e criou o mal. Mas ele criou a criatura com a livre agência, sabendo que essa criatura escolheria o mal. Não sei se deu para entender tudo o que eu quis dizer aí. Tranquilo aí? Dúvidas? Tranquilo. Estão ouvindo, hein? Tranquilo. Beleza. Então, o sexto ponto da crença do islamismo, a gente está chegando já perto do fim aí, mais ou menos, é que a crença no julgamento final. Eles creem também no dia do juízo final, certo? O juízo final, eles creem que é um pouco confuso, mas todos serão ressuscitados e todos inicialmente vão para o inferno. Depois que eles estiverem no inferno, as pessoas, na visão deles, boas e ruins, depois que eles estiverem no inferno, e não se sabe exatamente por quanto tempo, né, eles vão estar lá no inferno, Alá, Deus irá julgar cada um de acordo com os seus méritos. E a obediência, né? A obediência em alguns pontos que nós vamos falar daqui a pouco, que pontos são esses. De acordo com essa obediência a esses pontos, então Deus irá julgar essas pessoas para então admiti-los no paraíso. Eu pesquisei um texto chamado Enciclopédia do Islã no mundo muçulmano. E eu trouxe para vocês um texto que diz assim: o Alcorão afirma que alguns pecados podem condenar alguém para o inferno. Esses pecados podem medir. O Alcorão afirma que alguns pecados podem condenar alguém a ir para o inferno. Esses pecados incluem mentir, desonestidade, corrupção, ignorando Deus ou revelações de Deus,
negando a ressurreição, recusando-se a alimentar os pobres, agir com opulência e ostentação e oprimir opulência e ostentação e oprimir economicamente ou explorar os outros. No entanto, se alguém tem a verdadeira crença islâmica no coração, acabará por ser admitido no paraíso após o justo castigo. Então, as pessoas vão para o inferno e após o justo castigo, por algum tempo, que a gente não sabe exatamente quanto tempo é, Deus julga essas pessoas se eles têm a crença islâmica, se eles obedecem aos pontos da prática islâmica, então Deus, Alá, vai os aceitar no paraíso. O que é o paraíso para eles? Esse é um ponto importante. É um ponto que eu tenho um pouco de... até preocupante falar um pouco sobre isso, porque talvez seja essa uma das principais razões pelas quais as pessoas têm seguido o islamismo. Tomara que nenhum de vocês fique tentado com essa oferta aqui, tá bom? Mas o paraíso ele é descrito como um local de muitas frutas, pedras preciosas, leite, mel e vinho e, principalmente, as virgens para o deleite dos homens. E nesse ponto aqui é uma extrema discordância com o cristianismo, né? Embora o cristianismo possa apresentar uma oferta que para muitos vai ser meio monótona, né? meio sem graça, e o islamismo apresenta uma oferta com muito desfrute da carne, isso é preocupante para um mundo, para uma humanidade que sempre visou atender a sua própria carne, né? E por isso que as pessoas visam isso daqui. Enquanto que para os cristãos o céu está repleto de prazeres espirituais, né? Ou seja, a gente vai estar lá, são anjos assexuados, a Bíblia chega a dizer que nós não teremos marido nem mulher, nós estaremos lá simplesmente como noiva do Cordeiro e desfrutando dessas bodas e adorando e louvando a Deus o tempo inteiro, sendo que isso é descrito na Bíblia como algo muito melhor do que a gente possa imaginar, só pode ser visto de forma espiritual, através da fé, vamos dizer assim, que isso é melhor, né? Não ver as coisas, mas ver que isso é melhor, somente pode ser visto através da fé. Um local que não vai haver qualquer tipo de sofrimento, para os muçulmanos não. Para muçulmanos o paraíso promete prazeres sensuais e carnais. É uma extensão desta vida aqui de busca por prazeres sensuais e carnais. E por isso que ele se torna atrativo para muitas pessoas. Eu trouxe alguns textos aqui, né, do documento, como eu falei com vocês, eu não li o Alcorão, tá? Mas eu peguei esses textos aqui, que está esse aqui mesmo, Surata 56, versos 12 até o 40, um resumo, a partir do verso 12. Diz assim: e se deitarão sobre leitos incrustados com pedras preciosas, frente a frente, onde lhes servirão jovens de frescores imortais, com taças e jarras cheias de vinho, que não lhes provocará dores de cabeça nem intoxicação, e frutas da sua predileção, e carnes das aves que desejarem. E deles serão as húris, que são essas virgens, né? De olhos escuros, castas como pérolas, bem guardadas, em recompensa por tudo quanto houverem feito. Sabei que criamos as húris, as virgens, para eles, e as fizemos virgens companheiras amorosas para os justos. Veja que a proposta do Alcorão é de um paraíso carnal, absolutamente carnal, onde você vai poder beber, encher a cara e não vai ter ressaca, né? E você vai poder ter as virgens à sua disposição. Inclusive, a Suna traz um conceito de que são 72 virgens, né? Diz assim, Suna, volume 4. A menor recompensa para aqueles que se encontram no paraíso é um átrio com 80.000 servos e 72 esposas, sobre a qual repousa um domo decorado de pérolas, aquamarinas e rubis. Vejam que são prazeres sensitivos, visuais, carnais, né? Diferente do paraíso proposto pelo cristianismo, que é uma plenitude espiritual com completa satisfação na presença de Deus, né? E tem um detalhe ainda, eles dizem que essas virgens que essas pessoas têm disponíveis para eles, todo dia de manhã elas voltam a ficar virgens, né? Então, as virgindades são renovadas a cada manhã, vamos dizer assim. O que é o inferno para eles, né? O inferno é de fogo e é o local para onde vão os homens e os gênios maus, né? Aqueles gênios, como eu falei. E eles se dividem com 7 portões, de acordo com o subgrupo, né? O acesso ao inferno é de acordo com vários subgrupos. O primeiro portão chama Garrana, ele é para os muçulmanos que forem rebeldes, os próprios, os que têm a verdadeira religião, mas os monoteístas, né, que são rebeldes. O segundo portão, que é chamado de Fornalha, é para os judeus. O terceiro portão, que é chamado de Esmagado, é para os cristãos. O quarto portão, que é a Fogueira, é para os sabeanos. Sabeanos é um tipo de religião que havia na época em que o Alcorão foi escrito, né, nas religiões pagãs.
O 5, o portão número 5 é o chamado calor ardente, que é para os adoradores do fogo. O 6 é chamado de inferno, que é para os incrédulos. E o 7 é a força para os enganadores. Tem um portão específico para cada crença, para cada subgrupo, né? E tem inclusive específico para nós, os cristãos, que é o portão número 3, certo? Ou seja, um portão do inferno para todas as religiões que não são islâmicas. De uma forma que somente os muçulmanos, né? Na cabeça de somente os muçulmanos é que verdadeiramente irão para o paraíso, e ainda assim, depois de serem admitidos por Deus. Até além disso aqui, eu fiquei tranquilo com o nosso cristianismo. Porque o nosso portão é o portão do esmagado, né, para os cristãos. Mas como o nosso Senhor já foi esmagado em nosso favor na cruz, né, não precisaremos nem mesmo entrar por esse portão, ainda que fosse a questão muçulmana aí que fosse definir as coisas. Beleza? Então essa é a visão do inferno. Para nós não é isso, né? Para nós cristãos, o inferno é um local eterno, né, onde não é o fato de dizer que é de uma ou de outra religião que vai admitir alguém no inferno. Na verdade, todos aqueles que não que buscarem a salvação ou a ida para o paraíso por mecanismos próprios irão para o inferno. Todos aqueles que entenderem que a obediência leva ao paraíso perecerão, justamente por não obedecerem, porque ninguém é capaz de obedecer completamente. Por isso nós cremos que precisamos, né, e já temos à nossa disposição um Salvador, um Cordeiro substituto. O nosso Jesus não é simplesmente um profeta que trouxe as orientações de como seguirmos no caminho. Ele nos substitui na punição que receberemos pelos nossos pecados, visto que todos nós nascemos tendenciosos ao pecado, né? Já saímos da barriga das nossas mães em pecado, como disse Davi, em pecado me concebeu a minha mãe. Beleza? Dúvidas por aí? Dúvidas até aí, por enquanto? Para mim, de boa. Para mim também tá de boa. Então, Aqui beleza. também. Vamos lá aqui agora. Eu falei com vocês que a fé deles é baseada na obediência de alguns atos. Quais são esses atos? Né? Os 5 pilares do Islã, os cinco pontos de prática da fé muçulmana. São 5, né? Esse aqui seria a expressão pública do islamismo. Seria aquilo que você tem que fazer, né, para poder dizer que é muçulmano. Aquilo que você tem que fazer para mostrar a essência da religião. Eles são o modelo de obediência para os muçulmanos. O primeiro deles é o testemunho de fé da oração. Seria semelhante à nossa profissão de fé. Já viram quando a gente vai batizar? O pastor pergunta, né? Você crê em Deus como soberano? Você crê que Jesus Cristo morreu pelos pecados, derramou seu sangue para salvar os pecadores, tal, não sei o quê? Você diz sim, e aí você é batizado. Para eles tem algo semelhante, o testemunho de fé e declaração, que eles chamam de shahada. Eles vão dizer assim, não há outro Deus senão Alá, Maomé é o mensageiro de Alá. Essa é uma declaração pública que eles fazem e alguém pode se tornar muçulmano somente por dizer isso. Só por dizer, afirmar essa frase, esse credo, né? Por isso ele pode ser dito como muçulmano. Ele mostra que o muçulmano acredita que apenas Alá é Deus e que esse Deus foi revelado por Maomé, que a revelação de Maomé é a que de fato revela o verdadeiro Deus. O segundo ponto são as orações. Eles acham que tem que orar, mas não é simplesmente orar como a gente pensa. Eles pensam que a oração, eles precisam fazer 5 orações durante o dia em árabe, de joelho, e sempre voltadas em direção à Meca. Esse cenário aí todo mundo já viu, em filmes e tal. Cada um tem seu tapetinho, abre o tapetinho, ajoelha em direção à Meca e fazem lá 5 vezes por dia suas orações em direção à Meca, apontado para a Meca, né? Para um muçulmano ser obediente a Deus e ir para o céu, ele tem que fazer essas 5 orações diárias aí, eles chamam de salat. O terceiro ponto é pagar dívidas rituais ou dar esmola, que é chamado de zakat. Essa esmola aqui, esses pagamentos de dívidas, seriam ofertas que eles dão, né? Uma vez por ano, é um percentual do que eles ganham, né? Que eles dão uma vez por ano para abastecer, vamos dizer assim, o povo islâmico, né? A religião islâmica aí por si só. É uma espécie de oferta, né? Que eles têm que dar obrigatoriamente. Né? Veja que nós temos conceito de oferta também, mas não é um conceito obrigatório. Para eles, para você ser muçulmano, você tem que obedecer esses pontos. Dentre esses pontos, você tem que pagar anualmente essa percentual aí. Inclusive, é tão obrigatório que em alguns países muçulmanos isso já é incluído como imposto, né? Faz parte dos impostos que a pessoa paga. Ou seja, é obrigatório. O quarto ponto é o jejum, que eles chamam de sal.
o jejum, eles são obrigados, né? Vamos dizer assim, eles fazem como prática, como rotina, o jejum durante o que nós chamamos não, né? Que eles chamam, que nós conhecemos, que é o Ramadã. O Ramadã é o 9º mês do calendário islâmico, né? Só que lembra que o calendário islâmico não segue o nosso. O calendário islâmico ele segue o ano em que Maomé peregrinou de Meca para Medina. Na época era Yatreb, né? Então, o 9º mês deles vai cair mais ou menos entre o nosso mês de junho e julho, tá? Que é o mês do Ramadã. Nesse mês de Ramadã, eles jejuam e eles não podem comer nem beber nada desde o amanhecer até o entardecer. Tá? Todo mundo já viu isso aí em novela, em filme e tal. Esse conceito não é um conceito novo para ninguém. O 5º ponto aqui seria a peregrinação, que é a Hajj. A peregrinação, o que é? Todo muçulmano, né, deve pelo menos uma vez na vida dele, fazer uma peregrinação a Meca, que é o local onde está lá, né, a mesquita lá, a principal, né, aquela cena lá daquelas fotos de geografia que tem aquele quadrado preto no meio e uma multidão de pessoas ao redor. Essas pessoas estão lá na Arábia Saudita, né? Essas pessoas têm que, pelo menos uma vez na vida, tem que fazer uma peregrinação até Meca. Isso faz Décio, parte. Oi. e a oração é apontada para essa Meca aí, é? Apontando para Meca, exatamente. Ou seja, todo mundo, é como se tivesse uma bússola, né, um GPS, Meca está nessa direção. Então eu vou botar meu tapetinho aqui, ajoelhar nessa direção e vou orar para lá. Ah, não, Meca está para cá. Vou orar virado para cá. A oração tem que ser no sentido, né, na direção de Meca. Você pega no mapa, hoje em dia você pega aí seu celularzinho, abre aí o Google Maps e vê onde é que está a pontinha azul, né, do Google Maps, que marca o ponto, e você vai orar ajoelhado no tapetezinho em direção a Meca, pelo menos 5 vezes por dia. Essa peregrinação ela é feita no 12º mês do calendário deles e vai dar mais ou menos aí no nosso setembro, né? Então, baseado nesses 5 pontos aí, ou seja, a oração, a peregrinação, a esmola, a profissão de fé e o jejum, esses 5 pontos aí, esses 5 pilares, eles, como eu falei, eles montam aí o que o muçulmano tem que fazer. E a admissão, a entrada no muçulmano no paraíso depende dele fazer esses 5 pilares. Mas mesmo assim, Deus pode rejeitar o muçulmano. E o Alcorão, na Surata 46, ele chega a dizer que nem mesmo Maomé sabia ao certo se ele iria para o paraíso, né? Nem mesmo Maomé sabia se Deus iria mandar para o paraíso. Aí ele que recebeu as revelações de tudo isso, ele não saberia se certo iria para o paraíso ou não. Beleza? Mas aqueles que foram para o paraíso foram porque obedeceram esses 5 pilares. Jejum no Ramadã, 5 orações por dia voltado para Meca, peregrinação pelo menos uma vez na vida para Meca, o imposto que é pago anualmente e a profissão de fé, dizendo que Allah é o único Deus e Maomé é o profeta de Deus. Beleza? Existe um outro dever que é imposto a eles, os muçulmanos, que é aquilo que nós chamamos de guerra santa, que é a jihad. A jihad, esse termo jihad, significa esforço, né, no árabe. E para os mais radicais, interpretam esforço, que é se esforçar para fazer guerra contra aquelas nações que são inimigas da fé muçulmana, derrotá-los e implantar sobre eles, então, a fé islâmica, né? Ou seja, o esforço para levar o islamismo para o mundo todo. Só que aqui, alguns vão crer de uma forma mais moderada que esse esforço significa assim, você se esforçar em levar essa mensagem, em pregar, como a gente faz, né? Pregar a mensagem deles. Outros não, que o esforço é você se esforçar para ir lá e dar a sua vida para aquelas pessoas acreditarem, vamos dizer assim. E essa é uma ordem, né, que eles recebem, essa disseminação através desse esforço é uma ordem que eles recebem, que é essa jihad, ou guerra santa. Por que eles fazem isso? O Alcorão promete uma recompensa maior aos combatentes que dão a sua vida, né, às pessoas que dão a sua vida para implantar o islamismo ao longo do mundo. Tem um texto aqui da surata do Alcorão, na surata número 4, verso 95, diz assim: os fiéis que, sem razão fundada, permanecem em suas casas, jamais se equiparam àqueles que sacrificam seus bens e as suas vidas pela causa de Deus. Ele, Deus, concede maior dignidade àqueles que sacrificam seus bens e as suas vidas do que àqueles que permanecem em suas casas. Embora Deus promete a todos os fiéis o bem, sempre confere aos combatentes uma recompensa superior dos que permanecem em suas casas. Surata número 4. Ou seja, eles entendem que esse esforço trará uma maior recompensa, né? E lembrando que nós já vimos que essas recompensas do paraíso são recompensas associadas aí a prazeres visuais e carnais, né? Para os sunitas, que são aquela grande maioria, os 90%, é uma coisa um pouco mais subjetiva isso daí, né?
que é a questão de você, como eu falei, você entende esforço como um empenho em levar a sua religião, levar os conceitos. Por isso, a grande maioria deles não propaga esta religião violenta, né, como parece na televisão, né? Mas um percentual deles, né, vindo daquela primeira geração depois de Maomé lá, daquela questão da, da, da divisão, né, dos xiitas, eles entendem como isso um dever obrigatório e ao pé da letra mesmo, né? Não é muito subjetivo, não. É objetivo a ponto de você fazer guerra e impor mesmo. Essa jihad, né, como esforço, ela permanece um dever de todo muçulmano, mas uma parte deles é levada ao pé da letra, aos finalmente, para você impor ao resto do mundo a realidade muçulmana, nem que isso gere morte, né? Nós vamos ver daqui a pouco alguns textos que nos levam a entender isso aí. Cada califa, uma das regras que eles têm é que cada califa, sucessor de Maomé, eles devem anualmente, pelo menos uma vez no ano, levar o exército para a guerra para poder conquistar outros territórios e obrigar as pessoas a virarem muçulmanos. A maioria deles, porém, graças a Deus, é contra essa questão ou seja, aqueles 90%, né, contra essa questão do terrorismo, né, e eles entendem, traz uma interpretação um pouco mais subjetiva, um pouco mais pacífica desse esforço como sendo um empenho de levar a mensagem, mas não associado com guerra, com matança e com sangue. Beleza? Então, assim, com isso a gente conclui que a religião islâmica, de uma forma mais geral e genérica, ela não é isso que a gente vê na televisão. Ela não é uma religião que promove a violência a qualquer custo, né? Alguns fazem isso, de fato, mas a grande maioria não faz, tá? A grande maioria deles não são terroristas. A lei deles, a lei religiosa islâmica, eles até proíbem a matança intencional de não combatentes no campo de batalha. Também proíbe o suicídio, inclusive, tá? Proíbe o suicídio. E, ou seja, os homens-bomba lá não é suicídio, é um atentado em favor de Deus, vamos dizer assim, né? Especialmente para aqueles que não creem nessa parte mais pacífica do islamismo. Porém, é uma pequena minoria, né, que se envolve com essas atividades terroristas. Por que eles se envolvem? Por que existe essa minoria aí? Por que eles fazem essa parte do terrorismo? Né? Por que eles alguns entendem que é terrorismo mesmo? Veja alguns textos do Alcorão, que eu vou ler aqui, para mostrar como essa jihad, essa guerra santa, essa expansão violenta, né, ou seja, essa questão, essa obrigação de você conquistar os territórios, matá-los e submeterem a fé islâmica, ela é meio que respaldada. Segunda surata, do verso 190 em diante. Combatei pela causa de Deus aqueles que vos combatem. Porém, não pratiqueis agressão. Presta atenção. Não pratiqueis agressão, porque Deus não estima os agressores. Matai-os, onde quer que os encontreis, e expulsai-os de onde vos expulsaram. Não os combatais na cercania da mesquita sagrada, que é lá em Meca, né? A menos que vos ataquem. Mas, se ali vos combaterem, matai-os. Tal será o castigo dos incrédulos. E combatei-os até terminar a perseguição e prevalecer a religião de Deus, que é quem? Que é o islamismo, né? Outro texto aqui, Surata 4, verso 39. Os hipócritas anseiam que renegueis como renegaram eles, para que sejais todos iguais. Ou seja, os hipócritas somos nós, né? Aqueles que não são muçulmanos, nós anseiamos que eles reneguem aquela fé, para serem iguais a nós. Não tomeis a nenhum deles por confidente, até que tenham migrado pela causa de Deus. Ou seja, o muçulmano ele não pode confiar, não pode ter nenhum amigo de confiança que não seja muçulmano, a não ser que esse não muçulmano se converta ao islamismo. Porém, se rebelarem, capturai-os, então matai-os, onde quer que os acheis, e não tomeis a nenhum deles por confidente, nem por socorredor. Essa outra parte aqui, quarta surata. Encontrareis outros que tentarão ganhar a vossa confiança, bem como a do seu povo. Toda vez que forem chamados à intriga, nela sucumbirão. Orientando aqui os muçulmanos a não entrar em debate conosco, né? Porque se entrarem no debate, a intriga, sucumbirão nesse debate. Ele vai dizer sobre os não muçulmanos. Se eles não ficarem neutros em relação a vós, nem vos propuserem paz, nem tampouco contiverem as suas mãos, capturai-os, matai-os, onde quer que os acheis, porque sobre isto vos concedemos autoridade absoluta. Texto aqui que Deus disse para Maomé, né, através do anjo Gabriel, que concede a eles autoridade absoluta para quem não ficar pacífico em relação a eles. É por isso que os cristãos vão pregar o evangelho nessas localidades e eles são mortos.
Porque eles entendem assim, ó, se eles tiveram a ousadia de pregar o cristianismo aqui, eles não ficaram neutros em relação a nós, eles não nos propuseram paz, não cultivaram as suas mãos. Por isso, capturem e matem, né? Porque para isso eles têm autoridade absoluta. O castigo, quinta surata, o castigo para aqueles que lutam contra Deus e contra o seu mensageiro e semeiam a corrupção na terra é que sejam mortos ou crucificados, ou lhes seja decepada a mão e o pé opostos, ou banidos. Tal será para eles um aviltamento nesse mundo e no outro sofrerão um severo castigo. Tá? Então, assim, eu pulei alguns aqui para a gente ganhar tempo, mas esses textos, eles, embora alguns deles interpretem de forma equivocada, são os textos, alguns textos que supostamente justificam a guerra santa, né, a matança de pessoas que não são muçulmanas, para que prevaleça no mundo, ou melhor, prevaleça não, para que só exista no mundo a religião de Deus, a religião verdadeira, que é o islamismo, né, na concepção deles. Ok? Mas algumas pessoas entendem que isso aí, interpretam isso de uma forma um pouco mais moderada, um pouco mais pacífica, e não concordam com essa atuação mais violenta. Tem alguns aspectos aí do islamismo que vão acabar ajudando ou influenciando que essa religião cresça pela violência. Estou perto do fim já, viu, pessoal? Sei que estão cansados aí, mas... e aqui a gente já vai também citar alguns pontos de diferença. Quando eu falei lá que o cristianismo também tem a sua profissão de fé, que é aquela profissão de fé que a gente faz no batismo, e isso seria uma semelhança, se torna uma grande diferença no seguinte ponto. Para o cristianismo verdadeiro, aquela confissão de fé dita da boca para fora não significa absolutamente nada. O próprio batismo não significa absolutamente nada, o próprio ato em si, certo? Aquilo ali seria a simbologia pública de algo que acontece internamente. Então, para o cristianismo é necessário, é fundamental uma conversão interna. Começa de dentro para fora. O próprio Jesus explica lá, né, aos fariseus, Mateus capítulo 23, que você tem que limpar dentro primeiro para depois fora ficar limpo. Não é então você limpar fora, porque dentro vai ficar sujo. Né? Então, no cristianismo, para você ser cristão, você precisa ser transformado internamente, você precisa ser convencido, você precisa entender a fé cristã, né? E então você tem atos externos visíveis para o mundo. Primeiro você muda por dentro. A conversão ela é interna. No islamismo, não. No islamismo não precisa disso. No islamismo, a conversão e a ida para o paraíso depende daqueles 5 pontos. Orações, 5 vezes por dia, que todo mundo vê você orando. A esmola que você paga obrigatoriamente. A oração também é obrigada, né? A peregrinação, que é obrigada, o que mais? O jejum, que é obrigado, e a confissão, que pode ser da boca para fora. Se você fizer essas coisas aí, você é muçulmano e você vai estar cumprindo os requisitos aí. Tá? Então, para eles, a conversão é uma coisa externa. Todos esses 5 pontos que eu falei são pontos externos. Ou seja, se o islamismo invade um lugar e obriga uma pessoa a fazer aquilo ali, visivelmente, pronto, para eles ali já foi suficiente, eles converteram aquelas pessoas ao islamismo. Por isso que você tem muitos cristãos ocultos, né, nessas localidades, né, porque eles acabam, talvez, estou aqui confabulando, não li isso, mas talvez publicamente não tenham um aspecto de cristão, porque externamente podem parecer muçulmanos se for necessário para manter a vida, mas internamente são cristãos, um exemplo assim. Então, essa é a grande questão. Esse muçulmano, entre aspas, né, que é cristão, que é muçulmano, é um verdadeiro cristão? Não, ele não se diz ser muçulmano. A questão é se ele mora num país, por exemplo, a pessoa cresceu lá num desses países árabes, algum missionário vai lá, prega o cristianismo para ele, ele crê. Mas se ele manifestar isso aí, por exemplo, assim, se ele... como é que eu vou explicar isso? Não, eu vou lá orar publicamente para todo mundo ver que eu sou cristão e quero ver quem é que vai... Seria uma forma de tentar Deus, vamos dizer assim, ele iria morrer. Então ele pode se manter discreto, e como as questões do islamismo são totalmente externas, ninguém precisa necessariamente saber que internamente ele é diferente. Mas, essa é a grande questão. Isso não significa negar a Cristo? Não. No sentido... Negar a Cristo seria na hora que o cara... Se alguém descobre você, se alguém descobre ele, captura ele, bota uma espada e diz assim, ou você nega a Cristo ou você morre. Fala, beleza, eu nego a Cristo. Aí ele está negando. A razão é o seguinte, ele está na dele lá, ele não precisa tentar Deus. Seria
o que o diabo propôs para Jesus. Você pula do precipício aqui que está escrito que os seus anjos deram ordem a teu respeito. Então, se o cristão em um país muçulmano diz assim, eu vou para a praça e vou orar a Deus em Badatói só para eles verem que eu sou cristão e quero ver quem quer fazer alguma coisa. Seria tentar a Deus, na minha concepção. Mas se você pratica o seu cristianismo com você e Deus, e o cristianismo é uma religião de limpeza interna, como para eles a parte interna não importa, e sim a parte externa, alguém passa despercebido tranquilamente. Essa é a grande questão. Por outro lado, se o que importa é externamente, a invasão a outro território, se vocês conquistam outro território, botam a espada no pescoço e falam assim, fala aí que Maomé é profeta, que Deus é só Alá, e etc. E faz isso, aquilo, pronto, por isso aí já é suficiente para eles dizerem que a pessoa é muçulmana e para eles externamente é o que importa. Beleza? Então isso faz entender, ou seja, isso dá resposta visual ao sucesso das investidas e conquista de outros territórios. Por isso que essa religião foi incentivada a conquistar os territórios pela força, porque bastava ver isso para dizer que estava dando certo, entendeu? Que é uma religião externa. Outra diferença aqui, né, que entre nós e os muçulmanos, que favorecem eles a procurar a conquista de terras. O cristianismo não tem um terreno, não tem um território, melhor dizendo. Tipo assim, aquele território é o território onde moram os cristãos. Aquelas pessoas que moram ali são os cristãos. De forma que a gente tem que conquistar um território, né? Se o Brasil inteiro ele for invadido pelos muçulmanos e conquistarem o Brasil, e vamos dizer assim, ou melhor, se o Brasil inteiro se converter a uma religião politeísta, ou se virar, todo mundo ficar ateu no país, os cristãos dos Estados Unidos não vão lutar de forma armada para reconquistar o território do Brasil, porque o conceito de território no cristianismo não existe. O cristianismo é interno, ele é em relação interna entre Deus e o homem. Para o islamismo, não. Para o islamismo, o território é importante. Por isso que existe aquela luta, aquela história intensa da guerra lá para eles conquistarem o restante de Jerusalém, que Jerusalém é dividida, né? Uma parte é muçulmana, outra parte é cristã, ou melhor, do judaísmo. Tanto que a parte muçulmana é chamada de Tel Aviv, né? E eles consideram Tel Aviv a capital de Israel, e os judeus e cristãos consideram Israel, ou Jerusalém, como a capital de Israel. E só que está dentro de um espaço só. E essa guerra pela região geográfica ainda é muito... incomoda bastante os muçulmanos, porque eles precisam conquistar aquele território, porque para eles o contexto de território é muito mais significativo que no cristianismo. Tá? Então eles querem conquistar de volta Israel, ou Jerusalém, para poder unificar aquilo ali como tudo Tel Aviv, que seria a capital lá. Né? E, inclusive, recentemente aconteceu do governo brasileiro mudar a embaixada, acho que o governo americano, não sei se chegou a fazer, mas tinha esse projeto no presidente anterior, e o governo brasileiro mudou a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Por quê? Porque eles consideram que Jerusalém, que Israel de verdade é a capital de Jerusalém, por ser um país cristão, vamos dizer assim. Né? Para os muçulmanos, então, cada pedaço de terra de um país islâmico pertence a Allah. E eles estão dispostos a brigar muito por isso. Né? Então, tanto o conceito de terra como o conceito de uma religião externa favorecem o desenvolvimento da religião através das guerras e das lutas. Mas não é só isso. O problema todo, na verdade, a gente vai trazer um pouco o cristianismo agora, a gente entende que o conceito de violência não depende de regras. O conceito de violência está no coração humano. Né? O ser humano, lá em Tiago, capítulo 4, né, ele escreve: de onde vêm todas as brigas e guerras e contendas que vêm entre vocês? Senão dos desejos dos seus próprios corações, das suas próprias vontades, dos seus próprios anseios. Né? Ou seja, a gente briga porque a gente quer conquistar o que a gente quer. Porque o nosso coração humano carnal deseja, por isso que a gente briga. Certo? Então, na verdade, não depende de regras. Né? Só as regras aviltam, né, ou aumentam esse desejo. Que mais? Agora um ponto curioso aqui, né, importante para as mulheres do grupo entender. Qual é o lugar da mulher no islamismo? Quem é a mulher no islamismo? Para os muçulmanos, e aqui são conceitos trazidos desses livros e também de alguns livros importantes, interpretações do Alcorão de autoridades da lei muçulmana, tá? da Sharia. No islamismo, a mulher é considerada um brinquedo, entre aspas, tá? Abre aspas, brinquedo, é como eles decretam. Tem alguns textos aqui para vocês verem
Por exemplo, tem um texto aqui de um grande sábio muçulmano, que é considerado como um texto extremamente importante, chama Abu Bakr Ahmed, diz assim: Umar, o justo califa, estava uma vez falando quando sua esposa o interrompeu. E ele disse a ela: você é um brinquedo. Se precisar de você, eu a chamo. Teve uma outra vez aqui, um outro texto de um outro califa, que disse assim: mulheres são brinquedos, escolha uma. E o próprio Maomé disse: a mulher é um brinquedo, quem quiser levá-la deve cuidar dela. Né? Também consta em um livro aqui de um comentarista islâmico. Por que considera a mulher como um brinquedo? Por que considera a mulher como algo tão inferior? É porque o Alcorão diz que a mulher é um ser inferior. Né? Na Surata 4, verso 34, tem escrito assim: os homens têm autoridade sobre as mulheres porque Alá fez um superior à outra. Alá fez o homem superior à mulher, e por esse motivo o homem é superior à mulher. Na página 33 do livro A Mulher e o Islamismo, de Ahmed Zaki Tufana, ele escreveu: Deus estabeleceu a superioridade do homem sobre a mulher, baseado no verso da Surata 4, verso 34, o que não permite a igualdade entre homem e mulher, porque o homem está sobre a mulher devido à sua superioridade intelectual, dizendo que o homem é mais inteligente que a mulher. Naturalmente que ele está equivocado, né? Naturalmente que ele está equivocado. Porque as mulheres têm se mostrado mais inteligentes do que os homens. E isso aqui é absolutamente contrário ao conceito da posição homem-mulher no cristianismo. Isso aqui é importantíssimo falar. Né? O cristianismo ele entende que Deus fez homem e mulher iguais em importância, exatamente iguais. O fato da mulher ter sido tirada do homem não a torna inferior, mas torna igual. Ela é feita da mesma origem, feita da mesma matéria do homem, então são seres iguais, porém em posições diferentes. Eles ocupam funções diferentes. E essas posições não é um superior ao outro, elas são complementares. Um é ajudador do outro. A mulher foi criada para ajudar o homem, não é para ser inferior ao homem. Tá? Então, a gente já viu isso quando a gente fala na carta aos Efésios, que Paulo fala sobre a mulher se submeter ao homem e o homem se sujeitar à mulher. Né? E isso ele dá dentro de um contexto, em alguns versos anteriores, ele vai sujeitar-vos uns aos outros. Então, o complemento da sujeição da mulher e do amor do homem tornam ambos a mesma coisa de submissão, vamos dizer assim. A diferença é que o homem, ele em termos de papel, ele é diferente. Né? Dentro de um lar cristão, o homem, ele é a autoridade no sentido de que ele tem ele é o cabeça da casa, vamos dizer assim, né? Mas ele não é superior à mulher em nenhum aspecto. Nenhum aspecto. Ele é exatamente igual à mulher. Ele não dá, o homem não tem direito sobre as mulheres que as mulheres não têm sobre os homens. O Alcorão, como o muçulmano, o islamismo quer propor nesse aspecto aqui. Né? Na visão cristã é totalmente diferente nisso. A mulher definitivamente não é um ser inferior ao homem, e sim igual. Ok? A gente vai ver isso daqui a pouco também. Quanto a isso aí, também é conhecido de todo mundo a questão do casamento deles. Né? O casamento é um casamento forçado. A mulher ela pode ser obrigada a casar com o homem de acordo com os interesses da família. Então, como a mulher é uma posição inferior em relação ao homem, para eles, né, a mulher pode ser obrigada a casar. E tem um texto aqui de um autor conhecido, né, dentro dos muçulmanos, que diz assim: a virgem pode ser obrigada por seu pai a ser dada em casamento sem ser consultada. Sem ser consultada. Ok? Esse mesmo livro tem um dito assim: mesmo a virgem adulta, o pai pode obrigá-la a casar-se. Espera um pouquinho, gente. Mesmo a virgem adulta, o pai pode obrigá-la a casar-se. É um texto de referência dentro do islamismo também. Certo? São textos que constam em publicações dos principais legisladores, né, especialistas da lei islâmica, da Sharia. Tem um grande estudioso do islamismo que ele escreve no livro dele da seguinte forma: o pai pode consentir em dar a sua filha em casamento sem a permissão dela, porque ela não tem escolha. Exatamente como Abu Bakr el-Siddiq,
o primeiro califa depois de Maomé e seu sogro, fez com a sua filha Aisha, quando ela estava com 6 anos de idade. Ela a deu em casamento ao profeta Maomé sem a permissão dela. Ou seja, o islamismo defende que a mulher ela pode ser dada para casamento conforme o pai dela quisesse, sem que ela tenha opinião sobre isso. E a própria Aisha disse no texto, segundo esse estudioso diz, Aisha é essa pessoa que foi dada como esposa para Maomé. Diz assim, o mensageiro de Alá, Maomé, tomou-me como sua noiva quando eu tinha 6 anos. E tomou-me como sua esposa quando eu completei 9 anos de idade. E Maomé tinha 54 anos quando se casou com ela. Beleza? Então, essa é a forma como a mulher é apresentada no islamismo. Em relação ao número de esposas, a tendência da orientação deles, por incrível que pareça, é de monogamia, ou seja, de uma única esposa. Porém, a poligamia ela é aceita. Ela é aceita, tá? Maomé se casou com diversas mulheres ao mesmo tempo. Só que Maomé justificou isso com a revelação de Alá para ele, de que ele poderia, e os fiéis não. Veja o que está na Surata 33, verso 52. Ó profeta, em verdade, tornamos lícitas para ti as esposas que tenhas dotado, assim como as que a tua mão direita possui, que são as cativas de guerra, né? Aqueles prisioneiras de guerra. Que Deus tenha feito cair em tuas mãos as filhas dos teus tios e tias paternas, as filhas dos seus tios e tias maternas, que emigraram contigo, bem como toda mulher fiel que se dedicar ao profeta por gosto, uma vez que o profeta queira desposá-la. Este é um privilégio exclusivo teu e vedado aos demais profetas, aos demais fiéis. Surata 33, verso 52. Ou seja, Maomé tinha um privilégio, por ser o maior profeta, ele podia ter quantas mulheres ele quisesse. Certo? Do ponto de vista dos demais, né, vamos dizer assim, o homem pode se casar com até 4 mulheres livres ao mesmo tempo. E ele pode se divorciar de uma e casar com outra, né, desde que ele não passe de 4 ao mesmo tempo. Ele pode ter 4 esposas. Falei para você que a tendência é monogamia, mas a poligamia ela é aceita. Só que nós estamos falando de casamento, Além disso aí, o homem ele pode ter sexo com um número ilimitado de moças e escravas e concubinas. Ele pode, com as escravas, ele pode fazer o que ele quiser também, né? Porque o homem é superior à mulher. Na Surata 4, verso 3, diz assim, se você tem medo de não poder tratar com justiça os órfãos, case-se com as mulheres que você escolher, 2 ou 3 ou 4, mas se você tem medo de não poder agir com justiça com elas, então somente uma, ou aquela que a sua mão direita possui, que seja mais apropriada para evitar que você cometa injustiça. Então libera aí o casamento. E por que eles acham que o homem pode ter várias esposas? Por que eles acham que o homem pode ter várias esposas? Aí tem um sábio muito famoso deles, que disse assim, alguns homens têm um desejo sexual compulsivo tão grande que uma mulher não é suficiente para protegê-los do adultério, né? Tais homens, portanto, devem se casar com mais de uma mulher e podem ter até 4 esposas. Mostrando claramente a posição superior do homem acima das mulheres, e as mulheres estão aí para servir de brinquedo para os homens, né? Segundo a questão deles. Beleza? Então, esses são os principais pontos aí do islamismo, né? Que os caracterizam. Acho que a grande diferença aqui é nos fazer ver que, de fato, eles não são totalmente terroristas, mas algumas outras impressões que nós temos não são tão desfeitas assim, como, por exemplo, a posição das mulheres, né? Então, em relação ao cristianismo, né, só para recapitular, quais são as diferenças, né? Vamos dizer assim, recapitulando aqui. Em relação a Deus, no cristianismo, Deus é um Deus triuno ou trino. No islamismo, ele é uno, ele é um Deus único, que não tem participação de Jesus na Trindade. Jesus não é Deus, e eles não entendem, né, nem citam o conceito do Espírito Santo. E para eles, essa Trindade, essa Santíssima Trindade que nós temos, é uma blasfêmia. Jesus era um grande profeta, ele teve essa vida, nasceu da virgem, viveu sem pecado, fez grandes milagres, porém ele é só mais um dos profetas, ele não é Deus, e ele ainda, além disso, ele é inferior a Maomé. Ele não pode ser chamado de filho de Deus, isso é uma blasfêmia, na opinião da maioria deles, e ele não morreu na cruz. Tá? Quando eles falam que Jesus não morreu na cruz, o que eles alegam? Eles alegam que confundiram uma outra pessoa lá com Jesus. Tinha outra pessoa morrendo na cruz e não era Jesus. Eles não acham que Jesus, né, esse profeta, poderia morrer
de uma forma vergonhosa, vamos dizer assim, na cruz. Né? Eles não entendem de forma nenhuma o conceito de cordeiro substituto, de expiação substitutiva. Eles não veem Jesus como Salvador, apenas como um profeta que trouxe orientação, sendo ele inferior a Maomé. Para nós não, né? Para nós a Bíblia, Jesus é o cordeiro substituto, ele é o perfeito Filho de Deus, e a morte dele, como perfeito, sem pecado, foi fundamental para substituir a nossa culpa, né? Nos dando aí a possibilidade de ser salvos por sua graça e misericórdia, né? Ele pagou pelos pecados dos crentes, propriamente, dos seus filhos. Ok? Outra diferença, a fonte de autoridade. O islamismo ele se baseia em revelações de Deus a um profeta através de um anjo, que só esse profeta viu essa revelação e baseado no que só ele disse, isso ali passa a ser lei. Para eles, o Alcorão é a autoridade final e a última revelação de Alá. A Bíblia não. A Bíblia é uma coletânea de livros que foi finalizada ainda no primeiro. Lembrando que o islamismo foi no 6º século, né? A Bíblia foi finalizada no 1º século com o livro de Apocalipse, né? E na própria Bíblia já havia a prevenção de Deus acerca dessas novas revelações, né? Que haveria de vir dizendo contra a adição ou a diminuição da palavra de Deus. O próprio Paulo chega a dizer que se um anjo de luz descer do céu anunciar um outro evangelho diferente do que ele pregava, que considere isso como maldição, rejeita, né? Apocalipse 22 vai dizer, né, que qualquer adição ou subtração deve ser amaldiçoada desse livro aí, dizendo que a Bíblia, para nós que cremos nela como a palavra de Deus, ela é, na verdade, a verdade absoluta da palavra de Deus e a única fonte, né, de fé e prática para os cristãos. Outras revelações que vêm depois disso, elas são revelações que não provêm de Deus, acerca do processo de salvação, acerca da regra de vida dos cristãos. Então, meus irmãos, temos que ter muito cuidado em relação a novas revelações que acontecem por aí, tá? A novos apóstolos, novos mensageiros de Deus que trazem revelações novas. Isso tem atraído muita gente, né? Mas isso é absolutamente condenado pela própria Escritura desde o tempo do 1º século. O conceito de salvação é totalmente diferente, né? O islamismo, as pessoas são salvas através da obediência, daqueles 5 pontos lá que a gente falou. Na Bíblia, nós vemos que o homem ele não pode ser salvo por obediência, porque o padrão de santidade de Deus jamais poderá ser alcançado por um ser humano, a não ser que ele seja substituído misericordiamente por Jesus na cruz, como aquele que foi perfeito e pagou pelos pecados que não tinha, mas pelos pecados daquele que quer salvar. Certo? E o processo de evangelização também é uma diferença fundamental. Nós cremos que a evangelização é feita pelo convencimento, né? Nós cremos que o reino de Deus não é um reino físico, não é um reino geográfico, que a gente tem que conquistar espaço, na verdade é um reino espiritual, né? A evangelização é feita pela pregação do evangelho, gerando convencimento e uma conversão de pessoas. Os seus atos externos são, na verdade, consequências daquilo que é o principal, que é a conversão interna. Enquanto que o islamismo não. A jihad islâmica, né, que é a guerra santa, visa que são necessárias guerras para conquistar espaços geográficos e implantar obrigatoriamente uma fé caracterizada por conceitos externos na prática do ser humano. Tá? Com isso, nós concluímos que, para finalizar minha participação aqui, que o islamismo e o cristianismo eles não podem ser ao mesmo tempo verdade. Eles são antagônicos na maioria dos seus pontos, né? Ou é um ou é outro. Não pode ser Bíblia e Alcorão ambos como palavra de Deus, porque tem conceitos antagônicos entre si. Nós, né, com todo respeito aos que pensam diferente, cremos que a Bíblia é a palavra inerrante de Deus, é ali que está toda a orientação, e não há nenhum tipo de controvérsia no estudo da Bíblia. Na leitura da Bíblia pode até ter, mas no estudo da Bíblia não tem. Tá? E nós rejeitamos qualquer fonte adicional de revelação de Deus para nós, que não aquela nas Escrituras, no Velho e no Novo Testamento. Amém? Pronto, terminei. Quem quer falar agora? Ninguém? Achei top, uai. Ouviram? Tudo. Fala por Eu isso. escutei. Foi A gente tem que pegar os pontos dessa conversa para entender, reformular, assim,
reciclar em nossa cabeça os conceitos da fé cristã, sendo gratos a Deus, especialmente aqui agora, porque a nossa salvação não depende dos nossos atos, não depende da obediência, porque se assim fosse, ninguém seria salvo. Graças a Deus por isso. Então, se vocês não quiserem mais comentar, eu acho que eu já tomei demais o tempo de vocês. A gente pode encerrar. O que vocês acharam desse estudo diferente aí não é de exposição bíblica, fala da Bíblia, fala de conceitos, mas no intuito de aprender outras religiões. Devemos continuar assim ou não? Gostei. Gostei mesmo. Eu estou achando vocês muito Hoje, calados, né? Mas beleza, tranquilo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu aprendi bastante, achei bastante interessante. Eu me sinto mais cristão depois de entender um pouco mais disso. E vou continuar estudando aí outras religiões. Meu propósito, né, é que a gente que a gente possa continuar com isso, pelo menos uns 4 dias ou 4 ou mais reuniões, para falar sobre algumas religiões aí. Lembrando sempre, o intuito não é desrespeitar conceitos alheios, o intuito não é desrespeitar a fé alheia, pelo contrário, é entender melhor para que a gente possa desfazer caricaturas acerca dessas religiões, como para mim foi muito desfeita a caricatura do islamismo como uma religião violenta prioritariamente, tá? Não é esse o cenário que o islamismo propõe, embora tenha alguns textos que favoreçam isso aí, a grande maioria deles pensam de forma diferente, graças a Deus. Beleza? Show, gostei. Então vamos orar para finalizar, agradecendo a Deus. Senhor Deus, te agradecemos, meu Pai, por mais essa reunião que tivemos. Obrigado, Senhor, porque ao estudarmos mais sobre a história da humanidade, sobre os anseios humanos e sobre os desejos dos seres humanos, e voltamos isso para a essência, Pai, da tua santidade, percebemos, Pai, o quão pequeno nós somos. E, ao mesmo tempo, Pai, o quanto que para nós é impossível agradar a Ti pelos nossos próprios atos, no sentido de que as nossas escolhas são impuras, ó Deus. O nosso corpo, as nossas escolhas, elas são contaminadas pelo pecado original, Pai, no qual nós somos representados e do qual tomamos parte ao nascer, Senhor, ao pecarmos exatamente igual. Deus, obrigado porque o Senhor nos revela Cristo como uma religião ou como uma religação, Pai, de nós a Ti. Visto que o nosso arrastamento foi quebrado por nossa parte, foi quebrado pelos nossos atos. Mas em Cristo, através daquele sangue de amor, o Senhor nos reconciliou. Senhor, somos gratos a Ti porque desde então, Pai, desde o Teu plano eterno, por conta desse plano eterno que foi concretizado naquele dia em Cristo, crucificado em nosso lugar, a nossa salvação não depende mais de obras, ó Pai. Na verdade, nunca dependeu, mesmo para aqueles que viveram antes de Cristo. Teu plano já os incluiria desde o princípio, Pai. E somos salvos, ó Pai, por Tua misericórdia e graça. Deus, diferente do que foi exposto aqui acerca do islamismo, nós temos certeza da nossa salvação porque cremos que não depende de nós. Temos certeza que não depende de nós. Exatamente por isso, Pai, cremos que somos salvos. Que o Senhor nos escolheu por Tua graça, bondade e misericórdia, baseado tão somente no bom propósito da Tua vontade, Pai. O Senhor nos escolheu em si mesmo, Pai, em amor, para que habitássemos contigo, para que fôssemos povo Teu. Obrigado por ter nos revelado isso aos nossos corações. Nos ajude a nos manter firmes, ó Pai, nesse conceito, gerando frutos agradáveis a Ti, Pai, gerando frutos que possam contribuir para o crescimento do Teu reino, para que essa verdade e essa paz possam alcançar os corações de outras pessoas que estão carentes agora, Pai, de um sentido de vida, de um motivo para viver, de um motivo para enfrentar esse mundo tão tenebroso, com a esperança que não decepciona da vida eterna ao Teu lado, onde glorificaremos a Ti eternamente, Pai, e não haverá para nós nenhum tipo de sofrimento. Deus, te agradecemos por mais essa tarde, começo de noite que tivemos, ó Pai, em Tua presença, e nos ajude, Senhor, a compreender cada vez melhor o nosso propósito, nossa religação contigo e como Te servir, Te adorar de forma mais adequada. É o que Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Valeu, pessoal. Deus abençoe a todos, muito obrigado e até a próxima. Valeu, meu querido. Até amanhã. Tchau, gente. Até depois. Tchau, Décio. valeu, Décio. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.